quando teve a conversa com o Iago aqui, né? Que o Iago te conhecia também, o Vilela, muito amigo seu, tal, não sei o que, tinha falado de encontrar com o Rodrigo Silva. Eu cheguei e falei assim, putz, o Rodrigo é um que não vai querer falar comigo porque eu fechei uma porta, né? Que eu falei um monte de coisa sobre ele. Aí ficou pensando, mas por que você falou assim com o Rodrigo? Eu vou ser muito sincero, no primeiro momento, foi sim um efeito Xuxa que o Iago tinha falado. Eu falei assim, eu nunca vou falar com o Rodrigo. O que significa efeito Xuxa? O efeito Xuxa que o Iago falou é que assim, a gente está numa época, né, em que ele falou assim, no passado, nos anos 80, 90, se você falasse mal da Xuxa, nunca que ela ia ler. Nunca você ia não ia ter chegar a menor nela, ideia de que ia chegar nela. Hoje em dia chega. Hoje em dia chega, né? Então ele falou assim, eventualmente foi o efeito Xuxa, né? Então quando eu conheci seu programa, foi 2014, sei lá o quê, que você até fez depois um vídeo resposta pra mim na época, mas foi acho que por evidências ainda, não evidências. Bem magrinho. Magrinho. Bom, eu também tava bem mais magro. Né? 2014 você não mudou, já tá lutando com a depressão já. Mas você não mudou muito, não. Fisicamente você tá eu uso Jequiti. Oi. Então, e aí mas até que aquele vídeo foi tranquilo até. Aquele vídeo não recebo nem muito xingamento e nem muita coisa assim também, né? E acho que também a minha ideia também não foi ser agressivo contigo. Mas fica aquela coisa, tipo, ele nunca vai ver. O cara trabalha com a televisão. Trabalha em igreja. O público de igreja nem me assiste mesmo. Vai ver outra coisa, né? E aí, eu também, sabe, e é uma ingenuidade, e até uma coisa muito, como é que se fala? Uma ingenuidade que eu talvez não devesse ter tido, dada a minha experiência, né, que eu posso dizer que eu tenho alguma experiência nisso, né, de achar que você nunca ia ouvir as coisas, e foi uma coisa meio que tipo, sabe? Mas talvez também, por entender de alguma forma, de falar assim... O que eu for dizer não vai fazer diferença para ele. Mesmo que ele fique sabendo, o que eu vou dizer não vai fazer diferença para ele. Ele não vai perder um seguidor sequer com o que eu digo. Não vai ganhar nenhum também. Talvez até possa ganhar, né? Quem é esse cara que ele tá xingando? Mas não vai perder um seguidor sequer. E não vou encontrar mesmo, né? Aquela coisa assim, inconsciente. Nada na cabeça. Assim, nada premeditado. Nada premeditado, né? E como se fala? E aí depois, né, eu tentei, obviamente, né, tomar sempre o cuidado de falar. Pode ver, todas as vezes que eu falei de você, eu não duvido que ele seja um cara muito gente boa, né? Eu só falei das coisas que você falava e não de você. Mas inevitável que sou agressivo e aquilo lá foi uma coisa realmente muito triste. Então, quando o Iago veio aqui que a gente falou, eu cheguei e falei assim, eu fiquei muito triste porque eu falei assim... Foi na época que eu tava falando com o Sacani? Foi na mesma época? Foi. E aí eu cheguei e falei assim, eu fiquei triste porque fechei uma porta. E eu falei, o Rodrigo provavelmente é uma pessoa que não vai mais querer falar comigo, olhar pra mim, e talvez fosse uma pessoa que fosse muito interessante de conversar. Até porque, mesmo se a gente nunca ter falado nada, eu já saí como errado da história logo de princípio, né? Ainda que eu, tipo, sabe, independe, não estamos falando aqui de estar certo ou de estar errado, estamos falando só de atitudes, né? Eu já saí como estando errado logo de princípio. Então... e aí depois é que o Vilela falou, não, vou conversar com o Rodrigo é de boa, né? E aí eu cheguei e falei assim, não, mas então vai ficar mó climão, né? Porque eu vou chegar, aí veio a história da torta, né? Porque eu falei assim, putz, cara, eu falei mal do cara, o cara vai ficar na minha frente olhando, e eu, é verdade, falei mal dele, que coisa, que situaçãozinha chata e tal, né? Mas tanto o Iago quanto o Vilela tinham falado que você era uma pessoa muito legal, que você era uma pessoa muito, muito simpática, e eu falei, mas ele vai ser simpático, mas ele vai ter, obviamente, né, aquela porra, olhar pro cara, independente de opinião ou não, ele vai olhar e falar assim, pô, mas esse pirula aí também, ele tá fazendo assim porque ele tá na minha frente, né, esse babaca aí. Fazer um react depois. Esse babaca aí, não acredita em nada, eu vou embora, ele vai me xingar, essas coisas assim. Então... Mas eu fiz questão de fazer esse encontro justamente porque eu cheguei e falei assim, tá errado o que eu fiz. Eu não tinha que ter falado desta forma, independente da discordância. Teve um dos podcasts que eu falei de uma maneira bem light, mas teve outros que eu tava... Bom, enfim, também foram dias ruins, mas isso não justifica, né? Mas aí eu falei assim, bom, então pelo menos
conseguindo encontrar pessoalmente com o Rodrigo, né, e tendo uma conversa assim, foi legal porque fora dos bastidores já começou o podcast, não foi aqui. Exatamente. Então já não houve absolutamente nenhum tipo de constrangimento. Quer dizer, constrangimento ficou eu que fico constrangido, né, porque eu é que fui, fui recebido com uma outra face que eu não tinha... tudo bem, a minha ideia não era bater na face, mas acabou, né, tipo, respingando e eu acabei sendo recebido. Então, eu que te devo desculpas, né? A fala da vaquinha lá não quer dizer nada. Eu que te devo desculpas pela forma como me referi a você em outras situações. Eu queria ter falado isso no começo do podcast, mas já que ficou toda essa coisa assim, acho que vale a pena falar agora, porque realmente você é uma pessoa que é igualzinho que as pessoas tinham falado que você era. Obrigado. Você é igualzinho, você é exatamente como as pessoas falaram. E isso é uma coisa boa, porque as pessoas falaram muito bem de você, as pessoas que te conhecem pessoalmente, né? Não quem te conhece do coisa, que, enfim... Mas as pessoas que te conhecem pessoalmente falaram coisas muito boas de você. E eles falaram assim, não, você pode ficar tranquilo que o Rodrigo é um cara que ele é extremamente, como é que se fala, compreensível e muito legal, e o cara vai fazer de tudo pra coisa andar bem. Então, ficou, assim, pra mim foi um podcast absurdo. Foi não, porque ainda não terminou, mas enfim. Mas só até agora foi um podcast que, assim, pra mim já foi um prazer extraordinário, talvez um dos mais legais que eu já tenha participado nesse período de podcasts. Exato. E tudo assim, porque foi uma coisa, assim... Foi uma coisa de coração aberto. Amém. Não foi nada que foi assim, sabe, tipo, forçado. Amém. Não foi uma coisa. Não, mas pô, falar amém, né? Foi uma coisa. Amém é uma palavra que tem um significado, independente de acreditar ou não, esse significado é compreensível. Muito forte. Né? Se eu falo amém, eu não preciso necessariamente acreditar em Jesus para que, que a palavra tenha aquela força. É verdade. Né? Por isso que eu falo, ai meu Deus, né? Tipo, enfim. Mas então, pra mim, hoje tá sendo um dia muito legal, né? Ontem e hoje, né? Porque já virou meia-noite, já faz tempo, né? Então, tipo, pra mim tá sendo um dia muito legal porque eu tô conhecendo uma pessoa que eu tava triste de ter fechado uma porta. E que bom, então, que eu abri uma porta e uma janela. Segundo você, uma janela também, né? E você ganhou um irmão, pode ter certeza disso. Alguma coisa dessa. Eu sei que o Iago tá na frente da filha, não quer tirar isso dele, mas você tem um irmão. Independente de qualquer coisa, você tem um irmão. Agora... Uma coisa eu preciso pedir para não, isso também, não, coisa assim, uma coisa eu preciso perguntar para você, e isso daí não vai ficar fora não. Você falou que dançar você não dança. Cantar você canta. Canto. Ia ser o maior desperdício do universo se esse cara não cantasse. Ia ser o maior desperdício com essa do voz, universo. Né? Agora fala assim, você cantar música gospel. Não. Canto você gospel. Mas só... Não. A gente cantou aqui naquele episódio. A gente cantou. Só que hoje eu tô completamente afônico. Você viu que eu tava no início aqui, O que vocês cantaram no outro episódio? Que eu sou baixo. Na igreja adventista tem muita história de quartetos. Sabe aquele tipo, aqueles... Fugiu o nome, Barbershop Quartet. Que tem música secular e música gospel, né? E eu faço baixo. Então, por exemplo, tipo aquele... Your hands, voice of colors high. É aquele tipo, quando eu tô com voz, porque eu cheguei afônico, vocês viram. Mas eu gosto de cantar assim. Não, mas o que eu ia perguntar não é isso. Eu ia falar de música romântica. Porque você ia pensar, colocar aqueles tipo aquele Lou Rawls, assim, sabe? Tipo, como é que é? You'll never find. Não, no meu casamento, eu cantei pra Laura Love Me Tender. Sério? Aí, olha, tá filmado lá. Love me tender, love me sweet. E pronto. Não consigo ficar com roupas. Vou mudar. Meteu essa, não virou. Sei lá, depois do Frota. Não, pera lá. Fora de contexto. Fora de contexto. Não, mas enfim. Pô, agradecer então vocês dois. Vai encerrar mesmo? Não, eu só vou. Tem que. 9 horas. 9h14. Só tem que ler a pergunta, mesmo que não responda, mas do Antônio, senão eu vou encher o saco da gente. Vai, leia, por favor. 5 da manhã. 5 da manhã. Como é 5 da manhã? 5 da manhã. Como?
O cara já Pra mim é sumiu, 11 hein? da noite. Não, aqui a gente tem um Não, trabalho... deixa ele dormir mesmo. Não, isso é, sabe o quê? Isso aí é distorção do espaço-tempo. É time-lapse. Eu não consigo acreditar nisso. Não consigo acreditar. Não, a nossa meta aqui é inflacionar um pirula de duração. Vocês estão conseguindo. Porque antes de você começar a vir pra cá era 20 minutos o pirula de duração. Mas agora você vem pra cá e fica 10 horas e Não, eu não já. consigo me conformar com isso. É uma distorção do espaço-tempo. Qual foi o recorde aqui? 10 horas. 10 horas Chama e o Jaime. 40. Ah, não, mas não vou aguentar. Não. Chama o Jaime. Você precisa explicar como que isso daí funciona. Até o Jaime já dormiu, cara. Até o Jaime já dormiu. Por incrível que pareça. É que o Rio de Janeiro é outro fuso Só que horário, o outro não vale, porque como você falou, eram 4 pessoas Eram falando. 6 pessoas falando. Eram 6, Então, Aí- quer dizer, você não ficava o tempo todo falando. É. Não. Né? Aqui, proporcionalmente, é muito mais. Você sabe, eu não Esse sei. aqui Ele tá. falou que eu tinha um recorde aqui de visualizações. Só perdi pro Bolsonaro, se eu não me engano, né? Você é o segundo Olha mais só, visto. Segundo. Agora vamos ver se a gente bate o recorde de Aí tempo. você me aqui. agradece. Obrigado. Não, se for o terceiro mais visto, eu vou te agradecer. Vai É por sua acontecer, causa, não é vai pela acontecer. minha. Vai lá. Ó, Vamos lá. Antônio. o Antônio ele mandou 2 perguntas aqui. Pra mim, pra ele. Pro Rodrigo. Pro Rodrigo, as 2 que foram pro Rodrigo. A primeira é, Rodrigo, você se retrata em relação à formação das camadas geológicas no dilúvio e que a Terra não tem milhares de anos? Você concorda que o trilobita não viveu com seres humanos? E como você explica a nossa ancestralidade com os outros primatas? Ah, e o T-Rex vegano na arca? Bom, E aí... Tá. T-Rex vegano na arca foi o Marcos que falou É, isso. Marcos o Weber, ele tá falou. Então não, confundindo. não joga na minha conta. Ele até criou o bonequinho, né? Do T-Rex vegano. A minha e tal. opinião é que os dinossauros foram extintos, e isso aqui o Marcos sabe que a gente tem Discorda diferença disso, de algumas posições nesse sentido, então isso aí não joga na minha conta. Retrata com relação ao trilobita viver com ser humano, nunca falei que trilobita viveu com ser humano, não me lembro disso, né? Qual foi a questão mesmo das camadas geológicas? Deixa eu pegar aqui pra eu ler E já completa a outra também. Ó, vou ler essa parte da pergunta, depois já ler a outra, Tá. então, tá? Rodrigo, você se retrata em relação à formação das camadas geológicas no dilúvio e que a Terra não tem milhares de anos? Tá, não, vamos por etapas aqui. Em primeiro lugar, mais uma vez, eu quero apresentar aqui, o Marco sabe disso, é com muito respeito que eu faço isso aqui. Dentro do design inteligente, do criacionismo, é como vocês aí. Tem áreas que um defende Diverge, um ponto, defende outro. Eu, particularmente, não necessariamente estou preso à questão da Terra jovem. E o Marco sabe disso. E ele sabe da minha posição. Do entendimento dos dias. Exatamente. Né? Não é nem por questão dos dias, não. É porque é o seguinte, tem as duas opiniões. Eu não quero ser o dono da verdade também aqui. Uma ideia é que no primeiro dia da criação, do Gênesis ali, Deus criou a Terra. Mas existem muitos teólogos que, ao ler o texto do Gênesis, Bereshit bara Elohim, fala assim, que Deus criou a Terra, era vavorro, vavorro, agora o hebraico está indo embora. Parece que quando Deus começa a semana da criação, já existia matéria inorgânica, por exemplo, a água. Qual dos dias, pegando o Gênesis? Que foi justamente sobre o papel... que é eterno, né? Qual foi o papel do ser humano na extinção da megafauna aqui da América do Sul, né? Preguiça gigante, mastodonte, né? Tatu gigante, esses bichos assim. Aquele da Argentina que é um... Estegossauro, não? Não, qual? Tem um na Argentina que você vai lá na Patagônia, tem um que é de lá, cara, que é Argentossauro, pode ser? Não. Você tá falando de dinossauro? É. Não, Você não tá falando tô falando disso. megafauna, é tipo preguiça então, gigante, tá. Tatu gigante. Paquidermes. Aquela Entendi. coisa que existia... Que conviveram até Junto com os homens e aí sumiu. Isso, tem aquela discussão. Eles sumiram por mudança climática, porque teve aquela... porque o mundo, ele deu uma esquentada, depois voltou a esfriar, mas ele deu uma esquentada boa até uns 10 mil anos atrás, e aí mudou muito a coisa, até a formação da Amazônia, que é uma coisa discutida também com relação a isso, e aí a mudança da extinção dessa megafauna. Inclusive, eu acho que esse livro novo, ele defende que é uma questão climática. Esse livro novo, ele limpa a barra. Esse agora, o novo, né? Porque o Harari, ele fala que os indígenas ajudaram a extinguir esses animais gigantes. Né? E ele fala de um jeito bem peremptório. Que isso, na época, eu já achei estranho, porque eu já acompanhava a briga de foice que existia no pessoal também da arqueologia, que acontecia, quem que extinguia esses bichos.
Né? E enquanto que esse cara e agora, esses dois autores novos aí desse livro estão falando que, até onde eu li, né? Até onde eu li na resenha, estão falando que não, eles isentam a humanidade disso e falam que foram mudanças climáticas e tal. Tá. Óbvio, eles caçaram para comer, mas tipo, não foi o suficiente para extinguir. E aí rola toda essa briga, tem alguns bichos que a gente não tem nem evidência de que foram caçados, né? Só que, aí uma vez eu estava no congresso, e aí teve um pesquisador, eu não vou falar nem nome, nem origem, nada para não gerar problema, que ele apresentou uma evidência de caça de indígenas caçando uma preguiça gigante, que era uma preguiça gigante. E era um osso que tinha um talho, e ele comparou aquele talho com todas as outras coisas e ele chegou à conclusão de que só podia ser uma coisa feita por ser humano. De alguma coisa. Golpe violento de algum caçador. E aí... só que assim, era um negócio que era estranho. Era estranho, porque a coleta do material foi toda errada, né? Aquele talho... que tava muito esquisito aquele talho ali, ele não parecia ter sido antigo. E outra, o que ele falou que poderia ser aquilo ali, ele chegou até a falar que, tipo, não, tem um corte assim, que é fino, é preciso, parece um corte de espada. E a gente... Espada? Não, ele não falou que era de espada, tá. Mas ele falou que parecia um corte de espada, então ele falou, não poderia ser outra coisa. Lâmina. Aí ficou olhando. Que também já é estranho, eu não mexo com isso, não mexo com essas coisas. Mas eu tava lá, eu também tava no fim do mestrado, então eu também tava lá meio que, sabe, você vai no congresso também, que é pra aproveitar, pra bater papo. Depende da palestra pra dar uma dormidinha. Pra dar uma dormidinha também. Não, aquela lá não dá pra dormir não, cara, porque aquela lá foi engraçada. E aí, beleza, a gente ficou lá ouvindo e tal, não sei o quê. De repente, o cara terminou de falar e ele chegou à conclusão. Não, então nós temos aqui o grande predador desses bichos que fomos nós mesmos. Foi o ser humano. Aí, de repente, um outro pesquisador levantou a mão e falou... Da onde você tirou? Sério? Da onde você tirou já vem quebra-pau também, isso tem. Tá maluco? Eu tô admirado no Brasil, porque que é mais comum isso. No Brasil o pessoal se contém mais. Eu estou ocultando a nacionalidade das pessoas. Não, claro. Então isso aconteu num país Foi no Brasil. Aconteceu no Brasil. Eu tô te ajudando, você tá... Tá, entendi. Eu ia falar que foi em Atlântida, um país que não existe mais, que já foi inundado e tudo. Isso. Eu peguei... Desculpa que a minha voz também... A minha garganta tá meio ruinzinha, viu? Não, tá... Mas aí foi de boa o cara falando... Não, aí rolou uma briga. Só que eu acho, assim, o cara que tava apresentando, isso ninguém muda a minha ideia. Ele foi lá pensando nisso. Cavou a treta. E eu acho que ele se divertiu com isso, no fim das contas. A briga foi feia. Mas acho que o cara saiu de lá falando, tipo, sabe, com a missão cumprida. Falei assim, vim aqui pra causar e causei. Mas aí é nesse caso particular. Mas a discussão era uma briga de foice. E isso é uma coisa muito séria, porque até onde a gente consegue ver, afirmar uma participação exclusiva de qualquer um dos fatores é um erro. Né? Aí é aquilo, né? O meu papel, né, como leitor externo, né, que tenho alguma familiaridade com aquele assunto, mas que não sou dessa área, né, é o que eu olho e falo assim, pode ser multifatorial. A extinção desses bichos foi, obviamente. Você tem uma alteração, que nem, por exemplo, tem aquele peixe-boi de Steller. A vaca marinha de Steller, que era o maior peixe-boi que já existiu até onde a gente sabe. Tinha 9 metros de comprimento. Que? Ele era marinho e ele vivia no... Deixando claro que todos os exemplos que eles estão dando não são da minha área, viu, gente? Boi... tá. Disso aí eu tô aprendendo aqui. Não, até porque é uma coisa bem longe mesmo. Que era lá no Estreito de Bering que ele vivia. Ele vivia ali nas Ilhas Aleutas e uma outra ilha por ali. E o que acontece? Esses bichos devem ter sido comuns antes da última glaciação. A última glaciação foi terrível para eles, reduziu muito a população, porque eram uns bichos muito grandes, come planta marinha no Ártico, tal, não sei o que, então é uma coisa meio difícil. E aí, quando voltou ali o gelo a retrair, sobrou algumas populações, e quando chegaram lá os seres humanos, no caso os siberianos de um lado, né, na verdade, de um lado, né, os siberianos do lado passaram para lá, né, enfim, toda aquela coisa, aí você teve uma caça não indiscriminada, mas uma grande caça deles. Só que a população deles era pequena, das pessoas e dos peixe-boi também, então eles suficiente sobraram ali uma meia dúzia. Quando teve as grandes navegações, né, aí os europeus que passaram por lá, viam aquele
troço gigantesco lá, que era uma bola de carne dando sopa ali, que era fácil de comer, de caçar. E aí mataram, né? Foi uma coisa de acho que 20 anos, mataram todos. Né? Ou seja, já era uma espécie que estava numa situação delicada de extinção, né? Então a gente pode colocar, tem a data da morte do último, 1700 e bolota lá, sei lá qual, tem a data da morte da última vaca marinha de Steller, né? Só que aquela espécie já estava debilitadíssima antes até da chegada dos indígenas, por uma questão climática. O habitat já não era tão favorável. Já não era favorável. Chegaram os indígenas, já matou, extinguiu de um monte de lugar, mas ainda tinha alguns. Tinha uma ilha lá nas Ilhas Aleutas. Não, logo depois das Aleutas. É assim, terminou as Aleutas, aqui já é a Rússia. E tem uma ilha no meio. É aquela ali. Tá. Eles sobraram ali, naquela ilha e em umas ilhas vizinhas. Porque lá nem os esquimós estavam muito afim de ficar, entendeu? Entendi. E aí, tipo, ficou aquilo lá. Aí, quando chegaram os europeus, estavam passando aquelas viagens de 5 meses, os caras passavam, puta, vamos pegar esse troço aqui. Então, quem extinguiu esses bichos? Foi o ser humano. Agora... Mas só que ele foi extinto pelo ser humano, mas teve vários outros fatores envolvidos. Então, a questão da megafauna pode ter sido isso. Ela pode ter sido extinta. Pode ser que os últimos tenham sido mortos pelos indígenas. Agora, você não tem uma impressão? Eu tenho. Quando eu tive o livro do Yuval Harari, até pensei que vocês iam falar isso. Que às vezes tem um problema de agenda e do pior pecado para um arqueólogo e o historiador também, que é o anacronismo. E você olhar com os olhos de hoje. Anacronismo, exatamente. O anacronismo, para quem está assistindo a gente, né, é justamente isso que o Vilela falou. Não é olhar de hoje com os olhos passados, é traduzir, transferir para o passado um problema que é de hoje. Tá. Por exemplo, eu vejo na época de Jesus, ele escolhendo só 12 homens e nenhuma mulher, eu falo assim, é machismo, é misoginia, segregação. E não levar em conta o que é. Exatamente, eu vejo, por exemplo, lá Moisés falando de escravos. Aí, como eu penso o escravo do Pelourinho, o africano foi escravizado no Brasil, eu transfiro a realidade do escravo brasileiro para o escravo daquela época e penso que, quando fala lá escravo, na Grécia, por exemplo, do escravo grego, Doulos, que era uma coisa do escravo negro aqui, era outra coisa. Lá era um prisioneiro de guerra, E é muito fácil cometer erros de anacronismo. E às vezes eu tenho a impressão, não sei a opinião de vocês aqui, que a tentação é a gente pegar uma agenda, por isso que eu usei a palavra agenda no sentido americano da palavra, é uma palavra portuguesa, então não vou pagar $1, a pegar uma agenda e misturar aquela agenda no meu estudo, que é um perigo que todo mundo tem, é o tal do viés, é o tal do viés que o religioso tem esse risco também. Todo ser humano tem. Isso eu acho que é um bom tempo pra gente falar depois. Porque assim, eu sou um ativista ecológico. Tá. Realmente, a gente tem que lutar pela natureza e tudo mais, mas eu falo que às vezes o extremismo é um lado da verdade que ficou louco. É quando você se apaixona tanto por aquela temática que ela vira quase que um mantra para você. E você começa a ler tudo com os óculos daquilo. Então, como eu sou um ativista extremado da ecologia, da mudança climática, desses temas aí, dessas pautas do globalismo, essas coisas todas, eu sou tão ativista nisso que eu traduzo isso para qualquer leitura que eu faço do passado e eu tenho que, de alguma maneira, encontrar um crime ecológico no Homo sapiens para poder, a partir daquilo ali, voltar para a propaganda que eu estou fazendo. Muito desse processo é meio que inconsciente, eu não vou falando que a pessoa faz de propósito, mas às vezes eu sinto em algumas ênfases dogmáticas que alguns autores, como o próprio Harari colocou, ele foi dogmático. Ele falou que foi extinto pelo ser humano, exatamente. Eu vejo no subconsciente esse anacronismo / eu tenho uma agenda e eu vejo tudo através dos óculos dessa agenda. Não sei. Assim, é uma coisa, como eu estava falando, você tem que avaliar baseado nas evidências, né? Então, por exemplo, que nem tem alguns bichos que a gente sabe que foi extinto pelo ser humano. Por exemplo? Ponto. Por exemplo, o moa, que é uma ave gigantesca que existia na Nova Zelândia. A gente sabe que ela foi extinta. O Dodô também. O Dodô, sim. O Dodô é mais recente. Né? O Dodô foi verdade que foi 1600 que estão tentando recriar o Dodô? Sim. Eu fiz um vídeo sobre isso. Se quiser assistir lá? Tá lá. Mas é verdade. Não, vão tentar, vão.
Vocês vão conseguir, aí é são outra outros 500, A galera já coloca como, né? Tipo, tô muito próximo, né? É que essa empresa... Bom, enfim, não vou falar depois deixa pra lá. Vamos assistir o vídeo, que eu fiquei curioso. Então, mas pelos spoilers pode dar. É tipo Jurassic Park revivendo os dinossauros? Mas tem muita coisa semelhante. Mesmo? Pegar a genética que sobrou, misturar com a de outra espécie próxima pra fazer um negócio ali. Tá. Cara, a nossa tecnologia ainda tá muito longe disso. Mas enfim. Tudo bem. De qualquer jeito, enfim, você teve o Moa, era uma ave gigantesca. Talvez, do ponto de vista de tamanho, não de peso, mas de tamanho, talvez tenha sido a maior ave que já existiu. Então, esticada uns 4 metros de altura, mas assim, não ficava esticado, né? Sei. Mas. E Moa é um nome maori, né, dos nativos lá, e a gente sabe que tinha, acho que, sei lá, uma quantidade X de espécies que viviam ali e que elas foram extintas pelos Maori. Então a gente sabe disso. Por quê? Quando os europeus chegaram, não existia mais Moa. Antes dos nativos chegarem, existia Moa. Tem evidências a rodo de que eles caçavam esses bichos até não poder mais. Então, Os europeus ou eles os indígenas? Não, os indígenas. Então, ainda que eles não tenham matado o último Moa, sabe-se que houve uma pressão ecológica ali que não sustentou. Era um bicho muito grande, uma ilha muito pequena, muita gente chegando, tal, não sei o quê, né? Então, coloca-se aí, os Maori chegaram na Nova Zelândia, acho que há uns 700 anos atrás, e, tipo, os europeus chegaram 500 anos atrás. Então, acho que foi uns 200, 300 anos. Como é que é o nome? O Eric... Esqueci o nome. Tudo bem. Que chegou lá? O Viking. Enfim... Não. É que tem um filme, o Eric. Não. É porque os Vikings o Eric é o que chegou na Islândia. Islândia. Não, são 3... Enfim, foram uns 300 anos que os nativos ficaram sozinhos, lá chegaram os europeus. Os europeus ajudaram a extinguir uma cacetada de outras espécies do que vieram depois. Então, mas nesse caso, a gente sabe que pelo menos uma espécie a gente meio que pode bater o martelo de falar isso. Outras, a gente efetivamente não tem como afirmar. E aí esse é que é o problema. Eu enxergo essa questão, e foi bom você ter falado que não é nem necessariamente proposital, às vezes é até uma questão inconsciente. Que é o que, pelo que eu li na resenha, esse livro novo aí acusa o Harari, né? Harari tá defendendo uma coisa assim, você percebe. Por exemplo, uma coisa que na época eu percebi muito dele defendendo é a maneira como ele colocava... Aí, na hora que eu tava lendo, eu falei assim, esse cara é vegano. Ponto. Na hora que eu tava lendo, eu falei, esse cara é vegano. E ele não tá particularmente errado, mas você vê que ele tá defendendo um ponto, né? Até porque ele pode estar defendendo um ponto que é correto, mas você enxerga tudo através daquele óculos. Mas você tá vendo o que ele tá enxergando. Então, por exemplo, ele fala da questão do gado e da domesticação dos animais. E que, aliás, é um jeito muito interessante. Nesse caso, eu acho que é muito importante você ter alguém que escreva desta forma, para que você tente, pelo menos, enxergar por essa lente, mesmo que depois você não vá concordar. Mas ele chega e ele fala, que ele diz assim, do ponto de vista biológico, né, genético, evolutivo, tal, não sei o quê, as plantas e os animais que foram domesticados pelo ser humano se saíram muito bem na loteria da vida. Por quê? Porque eles estão gerando descendente até não poder mais. Verdade. Estão espalhados pelo mundo todo, né? Então você quer planta mais bem sucedida do que a cana? Do que o trigo. A cana é do que o trigo. O trigo para mim é o campeão. Pelo menos a gente toma muito trigo, como trigo é cevada. Exato, trigo é cevada, né? E pão, essas coisas todas. Mas a cana, que era um bambuzinho, bambu, né? Porcaria lá da Índia, lá, que meia dúzia conhecida, de repente espalhou por tudo. Quer dizer, foi vantajoso para essas plantas do ponto de vista reprodutivo e também vaca espalhou pelo mundo todo, né? A vaca era uma coisa lá do selvagem, leste europeu ali, um pouco mais ali até para perto da Anatólia tinha um pouco, né? Os caprídeos em geral, cavalo, né? Tudo isso daí é uma coisa que era muito restrita e hoje está espalhado, né? Porco está espalhado. Só que aí galinha. Galinha é indiano também, né? A galinha da Índia, o galos, ele é um bicho da Índia que foi espalhado pelo mundo todo, né? E quando você observa essa realidade, você fala, bom, realmente, do ponto de vista biológico, estão se dando muito bem. Então, no Brasil tem mais cabeça de gado do que cabeças humanas, né? Só que ele falou, que do ponto de vista individual, a vida desses indivíduos é uma miséria. E aí ele chega e fala, então, do ponto de vista como espécie, eles estão se dando bem. Mas do ponto de vista como seres vivos, posso dar um exemplo? Eles têm uma vida miserável. Dá um exemplo... Porque aí ele dá o exemplo, por exemplo, quando puseram o boi para puxar carroça. Sim. Primeira vez. Foi uma revolução agrícola, que está aí nos livros de história. É agricultura. E quando você fazer agricultura na unha, é uma coisa. Esquece. Pôr o boi para puxar é outra coisa.
Mas aí ele chega e ele fala no livro sobre o ponto de vista do boi. Ele chega e fala... Ninguém perguntou pro boi. E ninguém tava nem um pouco preocupado se o boi tava bem ou não. O boi, conseguindo fazer a tarefa dele, tava bom. Jesus, quando na Bíblia ele falou assim, justamente por causa desse mistério, ele falou, não julgueis para não seres julgados. Porque com a medida que... Vou colocar no vocês, que é mais fácil a tradução. Uhum. Não julguem para não serem julgados. Porque com a medida que vocês julgarem, vocês também serão julgados. E o último exemplo que eu daria é que Jesus compara a humanidade ao joio e o trigo. Uhum. Para quem está assistindo e não sabe a diferença, o joio é uma semente parecidíssima com o trigo. Eu nunca entendi o que era joio e trigo. Eu não te mostrei em Israel, não? Não. Ah, da próxima vez que você for, eu vou te mostrar. Você olha, você conhece bem a diferença do joio do Oriente Médio? É diferente do joio brasileiro. Não tenho muito. Você olha para ele é um trigo bonitinho. Uhum. Ele parece muito... Sabe quando tem Natal, que o pessoal compra aquelas guirlandas? Não tem uns trigos secos que eles vendem? É aquilo ali. A olho nu é um trigo. É um trigo. É um trigo. O cara pode ser um expert em agricultura. Trigologia. Trigonometria, né? Que vai confundir o cara. Aí Jesus contou uma parábola. Que acontecia isso. Jesus pegava parábolas de coisas que aconteciam. Um homem plantou muito trigo na plantação dele. E de repente um inimigo dele veio à noite e jogou joio. Que aí você arrebenta com a criação do cara. Quando você falou, Senhor, apareceu um monte de trigo plantado, joio plantado no meio do trigo. O que é que nós fazemos? Eles já estão agora brotando, a gente está vendo ali que uns não são, porque você aperta o joio, ele é oco, ele não tem fruto. Uhum. Não presta fazer semente, pão. Né? Não tem a semente. Tem valor. Não presta fazer pão. É só bonitinho e parecido. Aí o senhor da Seara falou o seguinte, não arranquem o joio. Senão vocês podem correr o risco de arrancar o trigo junto. Deixe que eles cresçam e deem frutos. Na seara vocês vão separar uns dos outros. Aí ele explica para os apóstolos que o campo é o mundo. E que todos nós somos sementes. Ou seja, a olho nu, eu não tenho como saber quem é joio e quem é trigo. Eu só posso dizer que há joios e há trigos. Mas eu não sei. Qual que é o meu papel na parábola? É apenas crescer e dar fruto. E no dia que a Bíblia fala do juízo final, que é a colheita, Deus vai separar o joio do trigo. Não compete a mim fazer isso hoje. É com base nisso que eu falo que eu não sou determinista e você me deu um exemplo. Você falou, isso até eu gostei da sua fala, você foi bem enfático. Isso é até mais biológico do que psicológico, ou seja, eu entendi que você consegue mapear até no genoma humano essas tendências. O que eu digo isso? Agora é um mistério. Onde é que reside o mistério? Que você tem o cara que se torna alcoólatra porque o pai era alcoólatra, e o outro que tem um pai igualmente alcoólatra, e não se torna alcoólatra. Ou seja, no final das contas, em que pese as tendências, em que pese o valor da educação, não estou jogando ela fora, em que pese o ecossistema, no fundo, a responsabilidade do indivíduo. Aí você fala, aí vem a pergunta que você fez, que ela é útil. Mas até o quanto o indivíduo sabe o quanto ele está pensando. Por isso que eu volto àquela minha fala que foi muito detonada na internet. Houve vezes que eu fui mais respeitado por ateus do que por religiosos. Que quem sou eu para julgar os motivos do João da Silva não acreditar em Jesus? O máximo que eu posso fazer, e é meu dever, é lamentar. E eu vou explicar o sentido do lamentar. Eu falei isso com o Sérgio Sacani, quando a gente encontrou. Lamentar porque, assim, de boa, falando com vocês aqui, sem nenhuma tendência catequética aqui. Cara, Deus é tão real. É uma coisa tão mágica. Eu não tenho filhos, mas eu e minha esposa estamos tentando engravidar. Você tem filho? Não. Você tem? Tem. Você tem. Tem uma coisa que você pode estudar toda a genética humana. Você pode fazer 3 pós-doc. Eu posso estudar biologia e saber até mais do que você. Mas tem uma coisa que a única autoridade aqui na sala para falar é ele. É quem tem filho. O que é ser pai? Ah, sim. É a sensação. Aquela sensação. E se ele tentar explicar pra gente, por mais que ele seja didático, ele vai falar assim, olha, desisto de explicar. Quer saber como é que é? Tenha. Então Deus também, na minha vida, ele entrou de uma maneira assim tão espetacular, tão genial, tão abarcante. E eu não me considero um cara burro. Não tô querendo dar carteirada aqui, mas eu fiz
2 doutorados, um pós-doc, curso aqui, curso Israel nos Estados Unidos, que quando eu vejo assim, a maravilha do que Deus foi para mim, eu me comparo à questão do pai. E quando eu vejo alguém ateu, de boa, Pirula, eu vejo assim você, o Sacani, qualquer outro que eu podia falar. O Paquito. Paquito. Que pena. Mas que pena, não que pena de desprezo, não que pena assim, que cara burro, não que pena de superioridade, não é essa pena nesse sentido, não. Não é uma pena de julgamento, não é uma pena de soberba. É como se eu estivesse perdendo uma festa legal. Exatamente. Então eu deveria tipo, putz, você não sabe o que você tá perdendo. O que pena é sincero. Por isso que eu desisti há décadas do debate. Não estou falando, foi outro programa lá, não tem nada a ver, mas o debate assim tem caras que eu admiro muito, mas eu não concordo com a linha que o cara é que só vive de debate. Você tá entendendo? Por exemplo, eu tenho uma admiração tremenda por William Lane Craig. Eu me inspirei em muitos livros dele. Mas só debate. Você tá entendendo? Os livros dele são transcrições de debate. São transcrições de debate. Eu não queria ser conhecido como um camarada que defende Deus. Deus não precisa de defesa, Deus não precisa de testemunha. Então, assim, quando eu vejo ateus, eu penso assim, que pena. Mas é interessante, né? Bom, o que você está me falando também não é lá muito diferente do que a minha mãe fala, né? Mas... Um beijo pra sua mãe, viu? Gostei dela. Como é que é o nome dela? É a dona Cristina. Dona Cristina, um abração pra senhora, viu? Eu acho que ela... Reza por mim aí. Ela vai rezar, ela reza, não tem problema. Duvido que ela vá assistir esse podcast, porque ela vai ficar de saco cheio. Ela não tem paciência. Não tem paciência pra ver muita coisa, não. Mas, enfim. Como se fala? Isso, enfim, vou emendar com aquilo que eu ia falar, mas agora que você falou esse negócio bonito... Eu espero não ter tirado sua linha de pensamento. Não. Gilberto Gil, eu lembrar de Gilberto Gil. Taubaté a Santos. Taubaté a Santos. Eu tô em Taubaté, eu vou voltar pra Santos. Não, então, tem algumas coisas que eu acho que são... como se fala? Que são interessantes nesse lance da descrença, por exemplo, né? Então, eu tava falando, você tem aquele cara que nunca acreditou direito, pode ter sido criado no seio da igreja, ou pode ter sido criado no meio, sei lá, do convento ali. Convento, ou pode ter sido criado junto com ateus, ou sei lá o que, não importa, o cara não vai, não sei o quê. Claro que tem lugares que são piores para ele ter nascido, né? Eventualmente, se ele tivesse nascido em Teherã, a coisa seria um pouco mais difícil, né? Às vezes, sei lá, ele nasceu dentro de uma comunidade fechada, sei lá nos Estados Unidos, aquelas seitas lá, é alguma coisa meio complicada. Agora, tem aquelas pessoas que nitidamente você vê que elas estão com raiva de Deus, que vêm falar pra mim, vêm conversar. E aí eu cheguei e falei assim, putz, eu já ouvi essa história, né? Aí, de novo, não generalizando, algumas dessas pessoas, quando elas se acalmam, perdem a raiva de Deus e passam a raciocinar, algumas continuam ateias, porque na verdade não é que continuam, algumas viram ateias. A pessoa que tá com raiva de Deus não é um ateu. É verdade, concordo. A pessoa que tá com raiva de Deus não é ateu. Eu não tenho raiva do Papai Noel. Exato. Exatamente, você vai ter raiva de alguma coisa que você não acredita. Agora, a pessoa, depois que ela acalma essa raiva, eventualmente, ou ela fica ateia de vez, né, e coisa, ou o que é mais comum, ela passa a acreditar, a enxergar Deus de outra forma. Geralmente trocando de religião. Né? Então, dentro do meu entendimento, a pessoa sai de uma religião muito amarras, muito cheia de coisa, religião mais liberal, e vai para uma religião mais light, que não enxerga as coisas de forma tão cartesiana, não sei o que, então fala, não, tá bom, então é uma coisa assim. Então, isso é a experiência que eu tenho. Né? Então, esse é um exemplo de ex-ateu que eu dei no meu vídeo, que eu falei assim, entendi. A pessoa diz que é ateia, e eu falo, é mesmo, não sei se é. Mas tudo bem, vem e fala que quer engajar, quer não sei o quê. Não, eu sou ateu também. É mais um revoltado. Eu sou não sei o quê. Pessoa revoltada, às vezes muito jovem, mas não precisa ser jovem não, já vi velho também nessas daí, né? Porque, tipo, também viveu uma vida muito regrada, de repente descobriu e, sei lá, quer curtir o tempo que perdeu, né? E... porque tem isso também, né? A pessoa achar que perdeu muito tempo fazendo coisas que não são... Bom, com certeza também tem isso com a pessoa que se converte, né? Fala assim, putz, perdi tanto tempo da minha vida longe disso aqui e agora que eu descobri. O oposto também é verdade, né? Eu vejo muita gente que passou a vida na igreja e fala, putz, eu perdi o tempão que eu perdi aqui, né? Tipo, não serviu pra nada. Tem o tipo de ateu que que era o modinha,
né? Ou seja, todo mundo tá virando ateu, vou virar ateu também. É chique. Né? Agora é chique, tem que falar que é ateu. Aí você vai conversar com a pessoa 10 minutos, você vê que a pessoa acredita num monte de pataquada que você fala, tá... Acredita na energia. Você fala, ateu, eu sou ateu. Ateu não é isso. Com o livro do Dawkins debaixo do braço. Opa, o livro do Dawkins era praticamente só era identificação. Era a Bíblia. Era usar o terninho e tal, não sei o quê. Mas o relojoeiro cego? Não, Deus no delírio. Deus no delírio, que foi o que enfim, o Dawkins tem os livros brilhantes, esse não é um deles. E aí o que acontece? E aí quando você vê essa pessoa é aquela que, tipo... Como agora já não tá mais na moda ser ateu, então agora não tem mais aparecido muito essas pessoas. Você acha né? que agora diminuiu um pouquinho? Nossa senhora! Eu acho que... Diminuiu muito. A febre foi, sei lá, uns 10 anos atrás, Foi uns talvez. 10 anos atrás. Ah, sim, 10 anos atrás foi uma febre. Que tinha até o próprio Dawkins, os Cavaleiros do Apocalipse, ele e o Hitchens, aquele pessoal todo. Aí que o Lane Craig, o Ravi Zacharias começaram a despontar também. Exato. E tudo. Você tem na verdade, eu poderia até fazer um paralelo disso com o surgimento essencialmente dos youtubers. Daria pra você fazer uma relação verdade. da coisa, porque houve assim, foi muito coincidente a pessoa que quer mostrar opiniões na internet com esse movimento ateu e essa coisa assim, sabe? Não é por acaso, não é por acaso que os primeiros youtubers aqui do Brasil eram ateus. O Nando, o Cauê, Felipe Neto, o Cauê. Felipe Neto também? Opa! Felipe Neto era ateu? Ateusaço. É mesmo? O Felipe Neto. Inclusive, ele tava na página da Ateia como um dos ateus, até a Ateia falou alguma bosta muito feia, e o Felipe Neto mandar tirar a foto dele de lá. Mas isso daí faz, tipo, sei lá, 8 anos, sei lá. Eu tenho essa visão e eu queria saber do Rodrigo, porque eu não tenho esse tipo de... Isso não me incomoda, entendeu? Mas... Pode ser que incomode para alguns pastores eu ter essa posição. O próprio Eberlin aqui, quando foi só ele achou um absurdo que eu seja crente, que acredite em Deus e tal, e que veja algumas coisas como metáfora e algumas coisas como... Por exemplo, o dilúvio eu vejo também como ele pode ser local e de repente foi colocado como mundial, um monte de coisa. E que... Até porque a consequência do dilúvio, sendo local ou global, meio que dá na mesma tipo de narrativa que você vai colocar ali naquele lugar. Eu tenho um entendimento assim que eu sei que pode gerar algum problema. Mas para mim, a minha fé não é abalada. Como pastor, você vê um problema dessa minha visão? Veja bem, eu vejo um problema da visão, não da sua, porque é aquilo que eu falei. A gente tem que respeitar, eu representando da verdade. essa visão. Mas por que eu vejo? Por alguns problemas hermenêuticos. Eu vou começar pelo seguinte. Se eu fosse um evolucionista e falasse assim, vou dar um exemplo para você, não, eu creio na evolução, eu sou evolucionista, eu creio em Darwin e tudo alguém mais. Faz só um recorte disso aí, ó. Só tem o Rodrigo mandou na igreja. Olha aí, olha o que ele crê. Olha o teu pastor. Vou até querer monetizar junto, vou até botar no canal. Viu? Aí o que acontece? Se eu disser assim, eu não sou especialista em evolução, em biologia, eu já deixei isso bem claro, mas vou tentar colocar algum ponto aqui só para ilustrar meu parecer. Não, eu sou evolucionista, eu creio em Darwin, mas eu acredito que a evolução aconteceu há 6.000 anos. É uma coisa que a pergunta vai de frente. Óbvia, que você nem precisa responder porque ela é retórica. O que você pensaria do meu evolucionista? Você falou assim, Rodrigo não é evolucionista nunca. Você não entendeu direito. Não entendeu direito o que é evolução. Eu falo, não, eu acredito, eu entendi sim. Eu já li todo o livro de Darwin, eu creio em Darwin estava certo. Só que isso aconteceu há 6.000 anos. Por que, Rodrigo, você acha que a evolução aconteceu há 6.000 anos? Não, porque, veja bem, a religião já deixou claro que a Terra tem 6.000 anos. Então, eu vou... Completou uma lacuna. Eu vou aceitar Darwin, mas eu vou misturar Darwin para não ficar mal com os religiosos. Eu tô criando um universo tipo do Homem-Aranha lá, universo paralelo. Aranha-verso. Aranha-verso, né? No Aranha-verso, a maioria da religião dominava as universidades, dominava tudo e tal, estava vindo alto, e tinha uma minoria que insistia em defender Darwin. Então, esses que defendiam Darwin, para não ficar mal com a religião, falavam assim, não, Darwin estava certo, mas tem 6.000 anos apenas que tudo isso aconteceu. É um contrassenso, não faz sentido isso. Você sabe, só queria cortar. Você sabe que no Islã rola uma questão parecida. Ah, é? Porque, a princípio, o Corão, eu não sou um conhecedor do Corão, mas a princípio o Corão
do que está escrito lá, não veria problema nenhum com evolução biológica. Até o ser humano. Exatamente. Então, tipo, ave ser dinossauro, não tem problema nenhum. Tipo, o peixe que saiu da água, que virou anfíbio, tal, problema nenhum. Agora, quando chega no ser humano, sim. Então, tem relato de professores de biologia que ensinam a evolução do jeito certinho até ser humano. Entendi. Do ser humano não pode falar. Exatamente, é mais ou menos isso. Então, esse hibridismo ele é complicado. Em que pese a realidade de que tanto o evolucionismo como a teologia são saberes em construção. Há mais coisa que eu sei hoje sobre a Bíblia do que os do passado por causa dos novos achados arqueológicos, novas descobertas de línguas antigas, paralelas, povos ali. Tem muito mais coisa que eu sei hoje do que Martinho Lutero, sem nenhum fanismo. É porque eu tenho mais conhecimento do Oriente Médio hoje do que mais acesso, coisas que foram corrigidas. Falei do exemplo da tradução lá, né? Deus criou os animais segundo a sua espécie. Hoje a gente sabe que não é daquele jeito. Em que pesa essa evolução dos saberes, pleonasticamente falando, da evolução, existe um pacote mínimo do qual eu não posso abrir mão se eu quero me considerar um cientista evolucionista. Como eu falei, não dá para falar que tudo aconteceu em 6.000 anos. Você entendeu o ponto? Esse paralelo que eu quero trazer para esclarecer o meu ponto de vista da Bíblia, da minha dificuldade com isso. Entendi. Essa necessidade de adequar a Bíblia ao mundo científico cabe corretamente para o Pirula, porque ele foi muito honesto. Ele está sendo coerente com o método dele. Vamos falar em linguagem científica. Eu posso discordar de você, mas eu tenho que dar nota 10 pelas suas conclusões se elas foram coerentes com o método. Quando eu oriento tese doutoral, eu noto que no Brasil a grande dificuldade dos alunos, eu não sei na sua área, é método. Sim. Eles não sabem o que é método. Mesmo na área... Primeiro, qual é o seu método? Confundem método com metodologia. Estou falando de humanas. Qual que é o seu método? E você tem que ser coerente com o método. Você pode chegar a uma conclusão diametralmente oposta à minha como orientador, mas eu vou te dar um 10 na tese, porque você foi coerente com o seu método. Você está entendendo? Coerência interna. Exatamente, coerência interna. Então, nesse aspecto, qual que é a coerência interna da Bíblia? Paulo não se limitou a falar que a ressurreição, se não aconteceu, é vã nossa fé. Ele foi mais longe. Ele foi mais longe, tem algo além disso. Cristo morreu morte vicária para redimir os nossos pecados. A única chance que você tem de entrar no céu que você acredita, esse foi o BO com o negócio do ateu, mas eu estou explicando outro conceito agora, é se você aceitar a morte de Jesus na cruz do Calvário por você e saber que Jesus não foi um tiradentes morrendo, martírio. Jesus não foi um mártir como Tiradentes. Jesus foi alguém que morreu por toda a humanidade. Para eu poder hoje ter a esperança do céu, foi graças à cruz do Calvário. E por que ele teve que morrer pela humanidade? Por causa do pecado que entrou no mundo. Paulo fala, porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora vamos pegar de trás para frente. Se não houve Adão e Eva, se tudo é uma metáfora, não houve pecado original. A morte não é uma consequência de nenhum fruto proibido que foi comido. A morte é apenas algo que faz parte do pacote. A morte faz parte da natureza, como a sobrancelha faz parte da sua testa, como o cabelo. A morte está aqui. A morte é apenas um fenômeno, está aí. A morte é tão natural, se você discordar de mim, pode falar, viu? A morte é nesse esquema evolutivo, ela é tão natural como o nascer do sol, as fases da lua. Pode ter uma variante aqui ou ali por uma questão de climatização, de ecologia, de desastre ecológico, mas são pontos na reta. De maneira normal, a morte faz parte do processo evolutivo. E vou até dizer mais, a morte é até algo benéfico. Porque é a morte que permite a existência de novos seres, de novas espécies, de procriação, replicação. Estaria meio lotado. O mundo seria insuportável isso aqui. Então, peraí, se a morte é um processo natural, então, que morte é essa que Jesus veio nos livrar? Se não houve o pecado que trouxe a morte ao mundo, a cruz não tem nada a ver com redenção. Jesus morreu porque... Ele morreu pelo mesmo motivo que Gandhi também morreu, que Martin Luther King morreu. É um cara que, coitado, cheio de boas intenções, foram lá e deram um tiro na cara dele. E não faz diferença se ele morreu crucificado, degolado ou pendurado de cabeça para baixo. E se ele não morreu realmente a morte vicária,
O que o padre está fazendo na igreja com a hóstia consagrada, falando eis o Cordeiro de Deus, o corpo de Cristo? O que os protestantes estão fazendo quando falam, não, eu creio na volta do meu Salvador? Ele nem Salvador é. O que os cariocas estão fazendo com a baita de uma estátua? Que eu estou voltando ao ateu radical que eu seria. O que os cariocas fazem com aquela baita daquela estátua mentirosa chamada Cristo Redentor, se ele não foi redentor de porcaria nenhuma? Então, existe um problema metodológico, agora não é método, metodológico, nessa interpretação que quer conciliar dois mundos que são inconciliáveis. Só uma nota de rodapé para dar a palavra para vocês também, para não monopolizar aqui o discurso. Isso também não significa, e eu quero deixar isso claro para não ser confundido com aquele espectro de arqueólogo, que essa paródia também existe, que eu vou com a Bíblia na mão e a pá na outra, ou tipo aquele livro, A Bíblia Tinha Razão, do Werner Keller. Ah, sim. Que o cara ficava tão desesperado para encontrar uma explicação científica para tudo que tem na Bíblia. Posso ser muito honesto no que você falou? Eu acho que o primeiro vídeo que eu vi seu devia ser 2013. A imagem que eu tive de você como arqueólogo foi exatamente essa que você falou. Você Bíblia, com a Bíblia na mão e o martelinho na outra. Eu falei, cara, nossa, esse cara deve ser aquele cara que vai lá e fica rezando entre os... E não é. E vou falar com você que... isso. Eu não vou falar todas, mas pelo menos quase todas as dificuldades que você tem com a sua área, eu tenho com a minha. Eu não tenho todas as respostas. E eu navego em três áreas. Se tivesse todas as respostas, não estava fazendo outra coisa, exatamente. Né? Vou cuidar da casa. Eu tenho formação em teologia, filosofia e arqueologia. Então é nessas áreas que eu fico confortável de conversar. Então vamos pegar, misturando as três. Eu não conheço nenhum filósofo que fica confortável de conversar sobre filosofia, né? É verdade. É verdade. Você dependendo da filosofia, você temos também... um ponto aí. Temos um ponto. Mas, por exemplo, tem muitas coisas que, arqueologicamente falando, eu não consigo ver a Bíblia sendo, assim... não é confirmada, porque eu também não gosto dessa expressão arqueologia confirma a Bíblia, que ela também é um contrassenso. Que eu não consigo ver ainda uma explicação. Vou te dar um exemplo. Quando a Bíblia fala que cerca de 2 milhões de pessoas saíram do Egito, a conta não fecha. Eu já li sobre isso. A conta não fecha. Por quê? Porque a população do Egito, na 18ª dinastia, que é quando eu dato o dilúvio. O êxodo. Que seria o êxodo. Que também há discussões exatamente. Teológicas. Se eu dato ali, na época de Tutmoses III, a população do Egito, alguns colocam 4 milhões, outros colocam 6 milhões, os egiptólogos. É uma variante de 2 milhões, mas também ninguém tinha um censo da época. É aproximado. É randomizado pelas casas, pela agricultura, é um número meio diferente que a gente usa para chegar a essa conclusão. Se eu tiro 2 milhões de pessoas lá, eu estou falando de 50% ou um terço. Esvaziou o Egito. Quando cheguei em Jericó é um sítio arqueológico ínfimo. 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas cercando Jericó. Nossa. Não faz sentido. Você tá entendendo? Então... Nem precisa tocar a corneta, nem precisa derrubar já caiu. Negócio, e eles falam que eles eram os menores dos povos. Eu tenho algumas explicações provisórias. Aí, tá vendo? Também trabalho com verdade provisória. Olha só. Verdade provisória. É provável, por isso que eu sempre, quando eu tô fazendo... É lógico, eu tô pregando na igreja, eu uso uma linguagem. Não é mentira. Você escrevendo um artigo científico para publicar é diferente do Pirula fazendo youtuber. Com certeza. Claro. É nesse sentido que eu tô falando das linguagens que eu uso. Quando eu estou conversando, você deve ter percebido isso em Israel, eu sempre gosto... Aliás, eu já falei isso aqui. É possível que tudo leva a crer que... E se o ambiente permite, eu deixo claro assim, nem todos concordam comigo. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu assisti aquele vídeo que veio o Caio Fábio, o Sheik e o Rabino. Sim. Se eu tivesse vindo aquele bate-papo, sabe qual que é a primeira coisa que eu ia pedir licença para falar? Que eu não estou falando em nome do cristianismo. Entendi. E nem o Sheik pode falar em nome do islamismo, porque tem o islamismo xiita, sunita. O próprio Caio deixou claro que ele não falava. O judaísmo lá, os judeus brincam que se tiver 4 judeus discutindo, vão sair 5 ideias. Então, eu falo, olha, tem gente que pensa diferente de mim. É o Rodrigo. É o Rodrigo que coloca assim tudo. E no máximo... representando o que pensam os adventistas. É isso que eu ia falar. Eu ia falar assim, o adventismo já é considerado pitoresco demais entre os protestantes. Entre os protestantes, né? Exatamente. E mesmo dentro do adventismo há diferentes posições. Mas então o que acontece? Uma das possibilidades é que a palavra Alep, em hebraico, pode ser traduzida por família ou mil. Então quando fala que saíram 600 mil
homens, fora mulheres e crianças, pode ser 600 famílias, 600 clãs. Isso reduz bastante. Você entendeu? Há outras situações, eu estou dando apenas exemplos vagos assim, que às vezes a gente tem um problema bíblico ainda não resolvido. Há um problema bíblico que é contrário ao que as evidências mostram, e depois há uma guinada bíblica. Um exemplo. Quando descobriram a Babilônia, a lista dos reis babilônicos terminava em Nabonido. Nabonido foi o último rei da Babilônia, não teve nenhum outro. Quando você vai na Bíblia... Segundo os tabletes cuneiformes, lá em acadiano. Está lá a lista oficial. Depois disso vieram os persas. Mas na Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que o último rei da Babilônia foi Belsazar. Aqui eu tinha um problema sério. Porque eu tenho uma evidência arqueológica contradizendo a Bíblia Sagrada. Não é uma coisa de eu ter um silêncio que eu falo assim, eu não tenho confirmação, mas eu também não tenho contestação. Não, eu tenho um achado arqueológico multiplicado ali. E aí, como é que fazia? Aí William Talbot, que era um teólogo cético, que, como eu falei, tem muitos teólogos céticos, que eram teólogos, não acreditam em Deus, nem na historicidade bíblica. Estudando no Museu Britânico, ele descobriu um tablete que ele começou a traduzir, porque tem muitos tabletes que estão no Museu Britânico sem ser traduzidos até hoje. Tablete que você fala é alguma coisa em argila? Em argila. É argila, Tá. Que o pessoal, às vezes, a gente viu lá no tabuinhas, a gente viu lá no Museu do NASP. Não sei, mas um dia se você quiser conhecer o NASP para ver o museu que tem lá, a gente tem tabletes com inscrição cuneiforme lá. Galera, pode falar do museu? Original? Original. Eu tenho 16 tabletes lá, originais. E a gente traduz, mas tudo legalizado, tudo bonitinho. Então... eu ia perguntar. Contrabando, né? Não, tudo legalizado. né? Porque com a invasão do Iraque quebraram o museu ali. Então, nós temos um fiasco desse com o museu lá dos Estados Unidos, da Bible Museum, que comprou peças roubadas e falsas. Mas aqui não, nossa, é tudo legalizado. Como eu falei, quando você põe valor monetário em peça de museu, o pessoal falsifica a coisa. Tanto é que... Então Jesus, ele é muito audacioso. Não dá para eu colocá-lo na prateleira do lado de Buda, de taoísmo, nem Lao Tse, nenhum desses foram tão radicais na afirmação. Jesus foi. Então não tem como eu ser bonzinho com ele. Ou eu vou aderir a ele, ou eu vou condenar esse cara e tudo que ele falou. Então por isso que eu, Rodrigo, se fosse ateu, eu seria ateu Sam Harris. Entendi. Por outro lado... Bom, acabei misturando os dois aqui. Então aquele cristão também que fala assim, não, com isso aqui eu fico, com aquilo ali eu não fico. Por exemplo, vou dar um argumento a seu favor. Tem alguns cristãos que falam para você assim, tem vezes que encontrar então, eu falo assim, não, eu sou um cristão, eu creio na Bíblia, mas eu acredito na evolução das espécies tal como você. Só que Deus usou a evolução para trazer tudo à existência. Eu respeito quem pensa assim, mas só que eu presumo que por detrás disso tem um livro dessa grossura que saiu agora, Evolucionismo Teísta, com vários acadêmicos, é uma ontologia. Então eu sou um evolucionista teísta. Teísta, não ateísta. Sim, teísta. Sabe qual que é o problema que eu vejo? Qual é o critério que você tem para negar o milagre da criação? Porque a criação, como está no Gênesis, só pode ser explicada se for um milagre. Certo. Fora o milagre, não tem como você falar dela. Aí é o que eu concordo com você. Não vou no laboratório te provar que Deus fez o mundo em 6 dias. Não tem como eu escrever um artigo científico sobre... Eu posso escrever um artigo científico sobre a literatura do Gênesis. Velho Testamento. Nunca vai ser um artigo de biologia. Vai ser um artigo de literatura comparada. Eu posso argumentar historicamente que Moisés estava escrevendo uma história e não uma narrativa mitológica. Isso eu posso argumentar. Mas eu não tenho, biologicamente, como olhar no olho dele e falar assim, vou te provar que Adão existiu. Não tem como. Aí o que acontece? Esse livro que eu estou lendo está colocando isso. Muitos acadêmicos, para não serem massacrados na academia, como é o caso do Francis Collins, que fala, não, eu sou ateu e tudo mais, sou evolucionista e tudo mais, ele navega isso. Mas quando ele vai falar do milagre do nascimento virginal de Jesus... Como um bom católico, Francis Collins vai dizer para você, não, Maria era virgem quando deu à luz a Jesus. Olha que engraçado. Eu que estou dando o argumento que eu daria se eu fosse ateu. Se eu fosse ateu. Eu ia perguntar assim, peraí, qual que é o critério? Porque, do ponto de vista da biologia, é estúpido você falar que uma virgem deu à luz uma criança. A menos que você tenha tido um caso
que o espermatozoide... Partenogênese que até... mas aí deveria nascer mulher. Deveria nascer mulher, exatamente. Ou que alguém ali... Gente, eu não estou desrespeitando Maria. Partenogênese é quando você se reproduz de forma assexuada. Assexuada e gera. Mas só que eu acho que não tem nenhum caso humano. Impossível. Impossível. A partenogênese... Quer dizer, talvez poderia ser possível em laboratório um dia. Laboratório. Mas na natureza, não, você tem casos de partenogênese, se não me engano, nos vegetais. Eu nem sei se... Não, tem alguns animais, sim. Você tem casos animais? Em alguns lagartos. É lagarto. Tem lagarto. Tem caso em ave... Mas é por causa da determinação cromossômica. No caso de mamífero, eu acho que não existe. De qualquer maneira, em seres humanos é impossível. Não é uma coisa que a ciência ainda não descobriu, não é uma coisa que... É impossível. Então, para a gravidez virginal de Maria, gente, eu creio que Maria deu à luz a Jesus virgem. Tá bom? Não estou aqui desdenhando Maria. Os católicos que estão nos assistindo, eu estou falando o discurso que eu faria... Se eu fosse ateu. Ficou claro? Ponto. Deixa-me voltar para o meu papel de ateu aqui. E eu seria um ateu honesto. Que é outro parâmetro. Eu acho que todo ateu é desonesto. Não, às vezes você é honesto com a sua descrença. Eu não creio em Deus porque eu não estou vendo evidências. Não é porque eu estou revoltado. Tenho casos revoltados. Mas eu diria que a maioria dos... Assim, passado esse período, essa fase de turbulência, né, de desconversão, qualquer coisa assim... Depois que passou essa fase, os ateus que ficam são honestos. São honestos, exatamente. E quem sou eu para dizer que não são? Sim. Então, nesse aspecto da desonestidade, da honestidade, corrigindo, eu perguntaria assim, a Maria dar à luz a Jesus só teria duas explicações. Ou aquilo é um baita de um mito, uma maneira educada de falar mentira, um mito, ou... alguém ejaculou nas pernas dela lá de alguma maneira e por alguma maneira o espermatozoide entrou ali, porque acontece casos, às vezes, de uma menina engravidar virgem, se tiver algum tipo de ejaculação que não houve penetração, mas muito raro. Ou também tem os casos de ímã complacente, que é quando o ímã não estoura. Não estoura. Há penetração, mas o ímã não estoura. Fisicamente ela é virgem, mas teve penetração. Sim. Mas eu não falei besteira de caso, às vezes, de ter uma gravidez sem penetração, por causa de alguma situação Poderia ali. Ser. Poderia ser raríssimo. Tem até gente que dá caso do golpe da barriga lá, roubando espermatozoide. Exatamente. Tem caso que vai com o cara no relato. Aí, se eu falar isso, o próprio Francis Collins, que é católico, vai, não, por favor. É porque você é protestante, você está negando Maria, você está... Mas vem cá, espera um pouquinho. Por que você acredita no absurdo, na estupidez biológica de uma grávida, de uma virgem ficando grávida pelo Espírito Santo e não acredita que Deus pode ter criado o mundo em 6 dias? Eu estou fazendo uma pergunta honesta. Sim. Qual que é o critério para separar? Não, isso aqui na Bíblia metáfora. É metáfora, isso aqui é milagre. Vou mais. Jesus ressuscitou depois de 3 dias morto. Eu ia falar isso daí também. Vou piorar, vou entrar na área do sacane agora, que não é bem a nossa. Subiu para o céu num corpo físico, sem foguete, sem roupa de proteção, só na atmosfera, só quando passasse ele explodir. E entendamos o que é céu. Porque ele foi para onde? Para onde? Para onde? Foi para o céu e... Para onde? E para onde? Não, e outra. Só de sair da atmosfera, ele já estouraria o corpo dele. Já morreu. Já morreu. Faz o Elon. Você tá entendendo? Faz o Elon. Agora, eu pergunto, qual é o critério para considerar isso aqui histórico? Ressurreição, ascensão, virgindade? Mas não, aí vai... Eu estou falando que eu vejo mesmo na academia teológica, principalmente quando você vai para a Alemanha, para a Europa. Um monte de teólogos só falando dos mitos. Bultmann é um caso disso aí, Wellhausen, vários da Alemanha lá. Bultmann, o Paquito já pensou em outra coisa. Não, não é aquilo não. Tem outra referência. Bultmann, com L de todo tamanho, ali, alemão. Aliás, o Paquito quer ir ao banheiro, né? Bultmann. Eu vou controlar a câmera enquanto você vai. Mas pode falar aqui? Não tem. É o Bultmann. Bultmann, Rudolf. E qual que é o critério para dizer que... Aí eles falam muito assim, o mito da abertura do Mar Vermelho. Então eu vejo, Pirula, que existe do lado... Estou fazendo uma autocrítica da teologia, uma teologia... Eles não gostam de teologia liberal, eles não gostam desse nome. Teologia progressista, alguma coisa assim, que ele quer literalmente acender uma vela para Deus, outra por capeta, usando no sentido metafórico. Sim. Porque ele não quer ser execrado por alguém como você. Que é fácil execrar.
O cara mais conservador é mais fácil bater nele, né? Mas ele também não quer deixar a fé dele. Então ele fica gravitando entre dois mundos. Um pé em cada barco. Um pé em cada barco. E do lado do ateísmo, eu penso isso. Esse livro, se ele... Não dá para eu pegar só uma partezinha dele. É lógico que pode entrar em outras questões aqui. Ou eu... O fato de serem 75 livros e não um só. No sentido exatamente. São 75? No cânon católico, sim. No cânon protestante, 66. 76. Eu tenho respostas intelectuais para muitas dessas questões. Por que 75? Mas o ponto é... Eu não conheço um especialista de Shakespeare que daria a sua vida por sua interpretação do Hamlet. Não, Mas tem John Huss que deu sua vida pela Bíblia. Se você for procurar, você tem doido pra tudo. Alguém vai morrer por Shakespeare, pode ser. Mas olha interessante como você colocou. Provável. Se você for procurar, tem doido pra tudo. Talvez uns 2 ou 3. Só que com relação à Bíblia... Pro cristianismo milhares de pessoas entregaram a vida. Foi uma coisa. Milhares. Esse livro tá aqui a custo de muito sangue derramado. Então eu vejo assim, tem alguma coisa nesse livro que é muito forte. Então não dá pra eu aceitá-lo pela metade, do lado dos crentes, ou considerá-lo inofensivo do lado do ateísmo. Como é que você vê? Você já tem todos os argumentos históricos, filosóficos, teológicos sobre Deus, você não precisa mais deles. Você já te apresentaram tudo isso. Quando eu falo abrir um espaço, primeiro até encontrar consigo mesmo lá dentro, como eu encontrei e com ele. E repito, Pirula, eu também vou dar um feedback. Falar comigo assim, o Pirula é um cara gente boa. E você é. Eu ainda vou falar a minha parte bonita. Cara, de coração, ganhar o debate eu não quero. Tornar você criacionista eu não quero. Mas eu vou pedir muito a Deus para responder esse ponto que esse nó que você falou. Eu digo que isso aconteceu, eu vou... Porque ele não te traiu. Não, sabe? Mas eu não me senti traído. Mas aí eu não vou conversar com o intelecto, porque o intelecto dá respostas intelectuais coerentes. Eu falo com a criança emocional, sabe? Eu vou pedir a ele, Senhor, mostra pro Pirula o que está faltando ser mostrado e tudo mais, e dê discernimento para quando acontecer, ele vê, porque, cara, você tem um amor muito grande pela natureza, e é até interessante, o Pirula daqui não tem nada a ver com aquele Pirula agressivo. Eu só vi um trechozinho ou 2 e tal. Não, vai, continua. Você pode não ter se convertido, mas você já passou por algo que a gente chama em grego de metanoia, que é conversão em grego. Você já está evoluindo em alguma coisa, você... Não sei, eu não preciso defendê-lo, não. Ele vai, e eu vou pedir a ele que fale o seu coração, e eu estou te interrompendo toda hora e não estou deixando você concluir. Agora eu ia falar, agora eu pulo assim. E se eu virar espírita? O meu ponto aqui não é defender a placa da igreja, você entendeu? Eu acho que eu tenho que ser... Não foi isso. A minha ideia é o seguinte, eu tenho que ter a convicção que a minha igreja está pregando a verdade. Senão eu deveria ser testemunho de Jeová e não adventista. Mormon e não adventista. Diferenças de interpretação, o Marcos Erblin, por exemplo, que é um cara super chapa meu. Presbiteriano. Agora tá presbiteriano. O Marcos não guarda o sábado. Eu guardo o sábado. Tá certo? E se você se tornar um presbiteriano guardando o domingo e não um adventista guardando o sábado? Eu não estou preocupado em defender a placa da minha igreja. Eu estou preocupado em falar do Jesus que mudou minha vida. Se coincidir que ele falar assim, agora venha para a igreja adventista, maravilha. Vai ser ótimo ter um cara inteligente como você ali. Eu não jogo futebol, mas eu sei que você quer os melhores jogadores no seu time. Então é lógico, é claro, evidente. Você fala, Rodrigo, cogito ser adventista. Nossa, é uau para mim. Mas mais importante do que o CNPJ, eu insisto nisso. O CNPJ é bom. Deixar que ele seja o seu salvador. Mas aí eu, de novo, faço uma pergunta. E se for uma religião não cristã? É que o Islã é difícil, mas vai, sei lá, judaísmo. Eu não vou determinar os caminhos de Deus. Tem um encontro com ele, a doutrina a gente conversa depois. Tá bom, entendi. Você entendeu? Não, foi só uma dúvida mesmo. A dúvida que eu tinha. Não é relativismo da verdade, você ficou bem claro, né? Sim. É que eu acho que a igreja de Deus, o povo de Deus, é maior do que a igreja que eu frequento. Entendi. Que é bom perguntar, saber até onde está indo. E ofereço muito humildemente, até estou esquecendo, tem muita gente ouvindo a gente, ofereço humildemente a minha ajuda. Se você precisar de qualquer busca espiritual, sem julgamento, sem prepotência,
é só você contar comigo. Eu vou te passar meu telefone, nunca vou te encher o saco, nunca vou te mandar gatinho dando Deus te ama. Não vou ficar... Não sou crente chato, não vou ficar enfiando Bíblia goela abaixo você, não faço isso. Mas você vai saber que você tem um 90 ali. Um 90 Por dia que você precisar de qualquer coisa, você vai me procurar e eu tô ali, sua esposa. Aí você... E eu falo a mesma coisa com o meu telefone também. Precisou de qualquer coisa, sabe que a hora não importa. Preciso de dinheiro. Mas se precisar, avisa também. Aí é com ele, que Jesus mandou não ter muito dinheiro. Tira no corpo não se fora apegue agora. aos bens materiais. É ele que falou. Aí eu vou só pedir uma desculpa pra você, porque se por um acaso eu tiver algum tipo de problema, assim, de alguma dúvida que possa me levar ao cristianismo e essa coisa, não sei das quantas, na fila. O Iago tá na fila frente. eu tenho que ligar pro Iago primeiro. Senão aí o Iago vai ficar puto Iago. comigo. O Iago falou, ô, pirula. Iago, com o maior prazer, você só mandou uma foto do batismo. Estou tentando há mais tempo, né? Exatamente. O Iago fala, cara, eu tô aqui Que de sacana, trouxa, né? esse tempo todo aqui. Imagina o quanto tempo né? eu talo no pirula. Não, mas é aquela coisa, se for por um acaso uma coisa dessas daqui, eu entendo assim, como eu não acredito, mas eu acho bonito sempre esse tipo de coisa, porque eu não sou eu que vou questionar como é que se fala? O que toca no coração de cada um. Né? Teve amigos meus que eram ateus e que viraram depois crentes de várias religiões. Né? Teve um que virou budista, teve outro que virou de religião de matriz africana, teve outro que virou, teve que virou evangélico, e todos eles tiveram ali a sua revelação e a sua experiência, e eu falo, tá bom, é uma coisa que eu sempre vou coisar, né? Mesma coisa que eu digo quando a minha mãe fala. Minha mãe chega e fala assim, eu já sei que você não acredita, mas eu estou rezando, que é o que eu posso fazer. Eu falei assim, então, eu espero que você reze, que é obrigação sua, você tem que rezar. Não é o mínimo, né? Tipo, é aquela coisa, é isso que mãe faz, né? Então eu fico assim, eu sempre acho uma atitude, como se fala, de uma educação e de um desprendimento muito grande, né? Porque independente da minha crença ou não, indica uma boa vontade que vai acima da mera simpatia, porque é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Você, assim, por exemplo, eu não precisaria, tudo bem, não tô dizendo que você vai fazer isso, mas eu não preciso conhecer uma pessoa, gostar dela e dar a chave da minha casa. Claro. Sim. Entendeu? Mas guardadas as devidas proporções, esse tipo de como é que fala? De oferta, né? Não vou falar como oferta, mas tipo esse tipo de essas palavras aí que você disse são bonitas porque é mais ou menos isso. É mais ou menos como se fosse isso. Você chega e fala assim, olha, é o seguinte, eu te conheci hoje, não é uma coisa não sei o quê, mas dependendo de como for, tá aqui a chave da minha casa, entendeu? Do ponto de vista mental, né? Sim, espiritual, que coisa, não sei o quê, né? Não é a mesma coisa. Então, mesmo que eu não acredite, e que talvez nunca vá na tua casa, né? Eu acho bonito, sempre acho bonito quando algum crente ou alguma pessoa religiosa vem e fala essas coisas pra mim, porque eu me sinto acolhido, né? É um abraço mental, como eu digo, né? Que é uma coisa que eu não tenho, né? Assim, então é a beleza do ser humano, né? Como animais com significado que somos, né? Que temos, né? Damos significado para todas as coisas. Então eu acho bonito quando esse tipo de coisa acontece, né? E o Iago e eu, teologicamente, nós temos muitas divergências. Ele comentou. Né? Aqui, mas olha que interessante, eu não combinei nada com ele, ele não combinou nada comigo, mas você falou, não, eu vou até pro Iago, significa que ele fez esse tipo de oferta para você. Qual o ponto em comum entre mim e o Iago? O mesmo mestre. Jesus de Nazaré. Eu achei que... tá, você tá falando do ponto de vista... entendi. E eu vou só uma coisa que também o Iago vai concordar comigo, eu tenho certeza. Não pense que o Iago é bonzinho. Ele não é. E vou mais além, deixa eu complementar. O Rodrigo igualmente. O Rodrigo e o Iago, nós não somos bonzinhos. O que nós temos no nosso coração que leva a gente a ter esse amor por você se resume a duas coisas. Um negocinho chamado graça de Deus, que opera em nós, seguido a um negócio chamado discipulado. A gente segue o nosso mestre, o nosso salvador, o nosso guru, que falou assim, você tem que amar o semelhante como eu amei vocês. E eu fico triste quando a igreja não faz isso.
Eu achei que você ia falar que é porque eu sou muito legal. Não, mas tá certo. Né? Mas desculpa aqui, não, porque você falou, né? Tipo assim, o motivo da gente ter esse amor por você é porque você é muito legal. Não, mas eu tô brincando. Não, eu entendi. É porque ele até falou, se vocês amam apenas as pessoas de bem também, que virtude há nisso? É muito fácil, é muito fácil, né? Amar ao belo é fácil, né? O difícil é amar ao feio, né? Então, aquela coisa, né? Analisando. Então, eu não tenho como oferecer a você o mesmo tipo de gentileza, né? Eu não Podia tenho, que precisar não tenho como, não de tenho, uma descrença. Uma descrença. Conta comigo. Se um dia estiver fraquejando em sua crença, eu lhe ajudarei. Conta comigo. Eu lhe ajudarei a terminar. Mas você me deu a maior coisa que você podia me dar, o seu tempo, a sua atenção, o seu respeito, para eu falar do Jesus que eu amo. Quer maior presente do que esse? Vou dizer que realmente arrumar tempo não está fácil, né? Hoje pra mim nem pra você, você já me né? deu. Você já me deu, Pirula, porque quando eu tava quase me matando, eu nunca esperava nem voltar a pisar no púlpito de uma igreja. E eu tô nesse exato momento, num dos maiores podcasts do Brasil, falando com um cara sem engasgar confete, culto, inteligente, popular, famoso. Achando que é inteligente. Não, mas isso aqui eu tô sendo cartesiano agora, eu tô sendo científico, não tô sendo romântico, né? Você me ouvindo aqui, mais de não sei quantas horas, esse aqui que já me abriu as portas várias vezes. E quando eu tava lá naquela desgraceira, eu perguntei, se o senhor me ama, por que o senhor me jogou aqui? E Deus, de certa forma, conhecendo o futuro, falou assim, calma, ainda tem muitos planos pra você, não acabou aqui não. Você ainda vai conversar com o Pirula lá na frente, você vai voltar lá no coisa e tudo e tal. Então hoje, você já me deu um presente. Você abriu seu respeito, seu espaço, você podia me ignorar. Vou conversar com o crente, tchau pra vocês, não quero saber desse cara, nem me detonar na internet, viver me detonando. Você não tinha obrigação nenhuma de vir aqui. Nenhuma, zero bala. Tá certo? Então você já me deu, porque você me fez sentir gente. Lidar com hater na internet não é fácil. Mas quando eu vejo um carinho e um respeito de um cara como você, eu falo assim, eu acho que eu não sou aquilo que o hater diz, não. Senão ele não estaria perdendo tempo comigo. Não, e aí é que vai a parte bonita do negócio, né? É que vai a parte bonita, né? Eu lembro como é que se fala? Da conversa que a gente teve com o Iago aqui também, né? Em que ele tava falando o lance do mendigo. Não. Para, Vilela, para. Agora é a parte bonita. Agora é a parte que então, toca o Kennedy. Antes de você falar da parte bonita, eu tenho que colocar o que colocaram no grupo aqui. Agora toca o Kennedy. Posso escrever o que colocaram no nosso grupo aqui? Oh, meu Deus. Pode. Vocês não estão deixando ele Depende terminar. do que é. A gente... Não, eu vou falar porque depois vem a parte bonita. Beleza. Palavras de Pirula. 2023, Pirula disse. Hoje, que dia que é? Hoje, agora 7/6, mas começou 6/6. O Frota machuca mais que o Lula. Frase de Pirula dita hoje, que vai ecoar fora totalmente do contexto, fora. Mas essa é a ideia. Eu não falei. É que nem do mendigo, é que nem a história do mendigo. Tá, a ideia é tirar do contexto, mas tá aqui, o Frota machuca mais Esse que o Lula. fóssil aí não tava no local. Para o Bolsonaro. Mas tudo bem. Mas vamos lá. Tá, ok. Então vamos tentar agora me recuperar, porque já não é fácil deixar as coisas bonitas, né? Mas enfim, quando teve a conversa com o Iago aqui, né? Que o Iago te conhecia também, o Vilela, muito amigo seu, tal, não sei o que, tinha falado de encontrar com o Rodrigo Silva. Eu cheguei e falei assim, putz, o Rodrigo é um que não vai querer falar comigo porque eu fechei uma porta, né? Que eu falei um monte de coisa sobre ele, aí ficou pensando, mas por que você falou assim com o Rodrigo? Eu vou ser muito sincero, no primeiro momento, foi sim um efeito Xuxa que o Iago tinha falado. Eu falei assim, eu nunca vou falar com o Rodrigo. O que significa efeito Xuxa? O efeito Xuxa que o Iago falou é que assim, a gente está numa época, né, em que ele falou assim, no passado, nos anos 80, 90, se você falasse mal da Xuxa, nunca que ela ia ler. Nunca você ia não ia ter chegar a menor nela, ideia né? de que ia chegar nela. Hoje em entendi. dia chega. Hoje em dia chega, né? Então ele falou assim, eventualmente foi o efeito Xuxa, né? Então quando eu conheci teu programa, foi 2014, sei lá o quê, que você até fez depois um vídeo resposta pra mim na época, mas foi acho que por lembrava evidências ainda, né? Evidências. Bem magrinho. Magrinho. Bom, eu também tava bem mais magro. Né? Você não mudou, já tá lutando com a depressão já. Mas você não mudou muito, não. Fisicamente você tá parecido. Oi. Então, e aí mas até que aquele vídeo foi tranquilo até. Aquele vídeo não recebo nem muito xingamento e nem muita coisa assim também, né? E acho que também minha ideia também não foi ser agressivo contigo.
Mas fica aquela coisa, tipo, ele nunca vai ver. O cara trabalha com a televisão. Então é televisão, trabalha em igreja. O público de igreja nem me assiste mesmo. É outro vai ver outra coisa, né? E aí, eu também, não, sabe? E é uma ingenuidade, e até uma coisa muito... como é que se fala? Uma ingenuidade que eu talvez não devesse ter tido, dada a minha experiência, né? Que eu posso dizer que eu tenho alguma experiência nisso, né? De achar que você nunca ia ouvir as coisas. E foi uma coisa meio que tipo, sabe? Mas talvez também, por entender de alguma forma, de falar assim, o que eu for dizer não vai fazer diferença para ele. Mesmo que ele fique sabendo, o que eu vou dizer não vai fazer diferença para ele. Ele não vai perder um seguidor sequer com o que eu digo. Não vai ganhar nenhum também. Talvez até possa ganhar, né? Quem é esse cara que ele tá xingando? Tá. Mas não vai perder um seguidor sequer. E não vou encontrar mesmo, né? Aquela coisa assim, inconsciente. Nada na cabeça. Assim, nada premeditado. Nada premeditado, né? E como se fala? E aí depois, né, eu tentei, obviamente, né, tomar sempre o cuidado de falar. Pode ver, todas as vezes que eu falei de você, eu falei, eu não duvido que ele seja um cara muito gente boa, né? Eu só falei das coisas que você falava e não de você. Mas é inevitável que sou agressivo e aquilo lá foi uma coisa realmente muito triste. Então, quando o Iago veio aqui que a gente falou, eu cheguei e falei assim, eu fiquei muito triste que eu falei foi assim... na época que eu tava falando com o Sacani? Foi na mesma época? Foi. E aí eu cheguei e falei assim, eu fiquei triste porque fechei uma porta. E eu falei, o Rodrigo provavelmente é uma pessoa que não vai mais querer falar comigo, olhar pra mim, e talvez fosse uma pessoa que fosse muito interessante de conversar. Até porque, mesmo se a gente nunca ter falado nada, eu já saí como errado da história logo de princípio, né? Ainda que eu, tipo, sabe, independe, não estamos falando aqui de estar certo ou de estar errado, estamos falando só de atitudes, né? Eu já saí como estando errado logo de princípio. Então... e aí depois é que o Vilela falou, não, vou conversar com o Rodrigo é de boa, né? E aí eu cheguei e falei assim, não, mas então vai ficar mó climão, né? Porque eu vou chegar, aí veio a história da torta, né? Eu falei assim, putz, cara, eu falei mal do cara, o cara vai ficar na minha frente olhando, e eu, é verdade, falei mal dele, que coisa, que situaçãozinha chata e tal, né? Mas tanto o Iago quanto o Vilela tinham falado que você era uma pessoa muito legal, que você era uma pessoa muito, muito simpática, e eu falei, mas ele vai ser simpático, mas ele vai ter, obviamente, né, aquela porra, olhar pro cara, independente de opinião ou não, ele vai olhar e falar assim, pô, mas esse pirula aí também, ele tá fazendo assim porque ele tá na minha frente, né, esse babaca aí. Fazer um react depois. Esse babaca aí, não acredita em nada, eu vou embora, ele vai me xingar, essas coisas assim. Então... mas eu fiz questão de fazer esse encontro justamente porque eu cheguei e falei assim, tá errado o que eu fiz. Eu não tinha que ter falado desta forma, independente da discordância. Teve um dos podcasts que eu falei de uma maneira bem light, mas teve outros que eu tava... Bom, enfim, também foram dias ruins, mas isso não justifica, né? Mas aí eu falei assim, bom, então pelo menos... conseguindo encontrar pessoalmente com o Rodrigo, né, e tendo uma conversa assim, foi legal porque fora dos bastidores já começou o podcast, não foi aqui. Exatamente. Então já não houve absolutamente nenhum tipo de constrangimento. Quer dizer, constrangimento ficou eu que fico constrangido, né, porque eu é que fui recebido com uma outra face que eu não tinha... tudo bem, a minha ideia não era bater na face, mas acabou, né, tipo, respingando e eu acabei sendo recebido. Então, eu que te devo desculpas, né? A fala da vaquinha lá não quer dizer nada. Eu que te devo desculpas pela forma como me referi a você em outras situações. Eu queria ter falado isso no começo do podcast, mas já que ficou toda essa coisa assim, acho que vale a pena falar agora, porque realmente você é uma pessoa que é igualzinho que as pessoas tinham falado que você era. Obrigado. Você é igualzinho, você é exatamente como as pessoas falaram. E isso é uma coisa boa, porque as pessoas falaram muito bem de você, as pessoas que te conhecem pessoalmente, né? Não quem te conhece do coisa, que, enfim... Mas as pessoas que te conhecem pessoalmente falaram coisas muito boas de você. E eles falaram assim, não, você pode ficar tranquilo que o Rodrigo é um cara que ele é extremamente, como é que se fala, compreensível e muito legal, e o cara vai fazer de tudo pra coisa andar bem. Então, ficou, assim, pra mim foi um podcast absurdo. Foi não, porque ainda não terminou, mas enfim. Mas só até agora foi um podcast que, assim, pra mim já foi um prazer extraordinário, talvez um dos mais legais que eu já tenha participado nesse período de podcasts. Exato. E tudo assim, porque foi uma coisa, assim, foi uma coisa de coração aberto. Amém. Não foi nada que foi assim, sabe, tipo, forçado. Amém.
Não foi uma coisa. Não, mas pô, falar amém, né? Foi uma coisa. Amém é uma palavra que tem um significado, independente de acreditar ou não, esse significado é compreensível. Muito forte. Né? Se eu falo amém, eu não preciso necessariamente acreditar em Jesus para que, que a palavra tenha aquela força. É verdade. Né? Por isso que eu falo, ai meu Deus, né? Tipo, enfim. Mas então, pra mim, hoje tá sendo um dia muito legal, né? Ontem e hoje, né? Porque já virou meia-noite, já faz tempo, né? Então, tipo, pra mim tá sendo um dia muito legal porque eu tô conhecendo uma pessoa que eu tava triste de ter fechado uma porta. E que bom, então, que eu abri uma porta e uma janela. Segundo você, uma janela também, né? E você ganhou um irmão, pode ter certeza disso. Alguma coisa dessas. Eu sei que o Iago tá na frente da filha, não quer tirar isso dele, mas você tem um irmão. Independente de qualquer coisa, você tem um irmão. Agora... Uma coisa eu preciso pedir para não, isso também, não, coisa assim, uma coisa eu preciso perguntar para você, e isso daí não vai ficar fora não. Você falou que dançar você não dança. Cantar você canta. Canto. Ia ser o maior desperdício do universo Pirula. se esse cara não cantasse. Ia ser o maior desperdício com essa do voz, universo. né? Agora fala assim, você cantar música gospel. Não. Canto que você gosta. Mas só... Não. Não. A gente cantou aqui naquele episódio. A gente cantou. Só que hoje eu tô completamente afônico. Você viu que eu tava no início aqui, O que vocês cantaram no outro episódio? É que eu sou baixo. Na igreja adventista tem muita história de quartetos. Sabe aquele tipo, aqueles... Fugiu o nome, Barbershop Quartet. Que tem música secular e música gospel, né? E eu faço baixo. Então, por exemplo, tipo aquele... Yo hands, voice of colors high. É aquele tipo, quando eu tô com voz, porque eu cheguei afônico, vocês viram. Mas eu gosto de cantar assim. Não, mas o que eu ia perguntar não é isso. Eu ia falar de música romântica. Porque você ia pensar em colocar aqueles tipo aquele Lou Rawls, assim, sabe? Tipo, como é que é? You'll never find. Não, no meu casamento, eu cantei pra Laura Love Me Tender. Sério? Aí, olha só, tá filmado lá. Love me tender, love me sweet. E pronto. Não consigo ficar com roupas. Vamos mudar. Meteu essa, não virou. É esse que é o contraponto que eu queria colocar aqui, Pirula. Alguns pontos. Que alguém em casa pode escrever assim, eu escreveria. Pô, o Pirula deu uma aula de biologia, o cara explicou detalhe por detalhe, e o energúmeno do Rodrigo ainda continua duvidando. Não é esse o ponto. Vamos destacar primeiro... Só uma coisinha. Você está vendo que o que eu tô falando... Não é que eu estou sendo o dono da verdade. Não, mas acabei de falar, eu ia elogiar justamente esse ponto aqui. Tá. Desculpa. A sua lucidez, sem nenhuma rasgação de seda, quando você falou o seguinte, tudo isso aqui é uma prova indelével? Não. Você várias vezes pontuou assim, pode ser que esteja tudo equivocado, pode ser que não seja assim, agora tudo está apontando nessa direção. Pegando o exemplo do CSI, né? Tudo está indicando que o fulano de tal é o assassino, que eu tenho o DNA dele, mas há muitos casos em que todas as evidências se equivocaram. O ponto que eu pego aqui é o seguinte, com base em tudo isso que falou, você vê que a prova maior que a coisa não é uma certeza absoluta, além do que você já deixou muito claro aqui, é que o próprio método, ele não se propõe ser uma prova da evolução, ele já parte do pressuposto da hipótese evolucionista. Da hipótese que você vai colocar evolucionista. Ali. Exato. No caso, eu nem colocaria, nesse caso aqui, eu nem colocaria como só a hipótese evolucionista. Eu diria assim, a hipótese de que as aves são um tipo de dinossauro. Digamos, sabe, fazendo uma hipótese mais restrita. Só para evitar maiores Agora, como é que eu leio mas... essas coisas, mesmo sem ser da área? Porque alguém pode falar, também, você não é da área, mas você viu as mesmas. Por que você ainda continua duvidando? É que, para mim, todas as evidências, elas corroboram para um fóssil, vou chamar de Arqueovilela. Boa, gostei. Um fóssil de Arqueovilela, modificando, com asas, sem asas, e aqui na frente outro fóssil de Arqueovilela, semelhante. E depois extinguiu. Mas ainda é Arqueovilela. Não é um que virou outro. Entendi. Essa lacuna que a gente chama vulgarmente de elo perdido, e se eu levar para a evolução humana, a coisa fica mais complicada ainda. Fica mais complicada ainda. Esse aqui, tal. Parece que foi certinho. Até agora, as evidências estão apontando assim, seres que vão se transmutando, nem sei se eu posso usar essa expressão, para se tornar da mesma espécie que o ancestral dele era. Ele continua sendo o Archaeopteryx. Eu estou esperando aquela evidência que mostra realmente
um ser virando o outro. E essa, ainda não, eu não vi uma confirmação disso. E só um último detalhe para você poder responder. E o ponto, assim, que alguém pode perguntar, duas questões, aliás. Uma, quando eu até apresentei a questão do Darwin, que eu falei assim, mas a amostragem é muito pequena. A amostragem mundial de fósseis também é pequena. Não dá mais tanto não, cara. Não, sim, mas assim, para o que foi o período pré-histórico... não, com certeza. Mas até porque parte-se do pressuposto de que o registro fóssil... desapareceu. Raro. Você vai ter muito, por exemplo, quanto menor for o bicho... quanto mais comum e quanto mais ele é. Então, concha, trilobita... Os paquidermes são mais fáceis de sumir. Foraminífero, que o Sacani trabalha lá, não sei o que. Isso aí você tem até... lógico que você pode dar uma contra-argumentação que eu tô falando. Eu vou até te dar um argumento, embora você não precise disso. Eu não tenho uma prova arqueológica para cada história que a Bíblia apresenta. Mas a pergunta não é essa. Eu trabalho com fragmentos de história. A pergunta é, o pouco que se descobriu confirma ou desmente a narrativa bíblica? Essa é a pergunta. Não é aquela ideia que, mas cadê a prova de Salomão? Cadê a prova que... Não, isso é estupidez. Quem fala isso não conhece. Você entendeu? Porque eu também não tenho a prova de toda a história da antiguidade, mesmo aquelas mais bem documentadas como Grécia e Roma, tem um monte de coisa que você não tem. Não sabe. É um vácuo profundo. Alexandre o Grande, eu não tenho nenhuma prova arqueológica de Alexandre o Grande na Índia. Nenhuma prova arqueológica, nenhuma, zero. E a biografia, a narração do Aristóteles. Só a narração do Aristóteles. Nem Aristóteles não menciona, que é o mais antigo autor a falar de Alexandre o Grande, é Plutarco, que está 300 anos depois da morte de Alexandre. Então você tem aquelas moedas lá que foram cunhadas depois da morte dele. A gente não tem prova nenhuma. Isso é até uma briga que eu até dou uma ironizada no Bertrand Russell. Que o Bertrand Russell falava que para que os crentes ficam preocupados com Jesus? Nós temos que enaltecer Pitágoras. Pitágoras é que é um homem que tem... E sabe qual a prova arqueológica que eu tenho da existência de Pitágoras? Zero. Eu tenho um texto... Zero. Não tem texto, não tem nada. E pode perguntar um matemático aqui e falar, não, já nem sabe se Pitágoras existiu. E aí vem o Bertrand Russell e fala que os crentes perdem tempo com Jesus quando nós temos que enaltecer Pitágoras. Há muito mais evidências arqueológicas e históricas de Jesus do que Pitágoras. Um mau exemplo que ele pegou. Péssimo. E para um cara da envergadura de Bertrand Russell. Né? Mas então, o meu ponto é esse. Eu também sou cético. Não é gratuito, é porque ainda não vi uma coisa assim, bom, bateu, fechou. O que eu vi até agora condiz com o que eu chamei, peço licença para usar essa nomenclatura, de microevolução. Seres que vão evoluindo e se tornando os mesmos seres. Agora, com relação a que você falou assim, mas alguém poderia colocar isso, você não colocou, mas poderia. Mas, Rodrigo, vem cá. É meio complicado que você está falando de especialistas de China, Estados Unidos, Rússia, México, Brasil. Eu não sou o único. Tem cara que está falando e todo mundo chegando às mesmas conclusões. Aí nós temos que fazer também uma outra observaçãozinha crítica, que é o tal do Zeitgeist, que foi um alemão. Tá. O espírito. Você sabe que a mente da gente, ela é preparada para encontrar parâmetros. Reconhecer padrões. E quando você tem um consenso social, cultural, as pessoas já olham buscando aquele padrão e já começam a enxergar o padrão. Um exemplo clássico que você deve conhecer, senão a gente pode falar para você, é o raio N. Você sabe a história do raio N, do Blondeau? Tá. Não sei. Não sabe? Hoje fala-se muito do raio-x, etc. Mas antes do raio-x e tudo mais, houve o raio N, que o Blondeau, eu quero lembrar o primeiro nome, o Blondeau que ele descobriu o raio N. E muitos trabalhos foram feitos sobre o raio N. E muitas pesquisas foram feitas, artigos foram escritos. Estou falando de física, cara cético, cara de ciência. Cético, eu falo assim, trabalha com evidência. Blá, 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 blá. Até que alguém desconfiado que o raio N era uma ilusão coletiva, uma farsa, ele fez uma coisa interessante. Depois eu posso passar histórico disso, é uma história bem documentada. Era um jornalista científico. Ele tirou da sala a lâmina ou a lente que produziu o raio N. E trouxeram, e durante dias deixou sem a lâmina ali. Os vários físicos entravam, continuavam medindo o raio e vendo o raio quando era impossível ver, porque a lâmina não estava ali. Estava lá. Somente depois disso, provaram que o raio N era uma grande besteira, mas até isso aí tinha muito físico defendendo o raio N e
em pontos diferentes, sabe? Então é esse detalhe assim de a maioria tá, porque teve uma época também que a maioria falava de Bíblia. E era um consenso, né? Então, por isso que eu, assim, não é por teimosia, por estupidez, e eu agradeço a gentileza com que você colocou a coisa aqui em 2 pontos que eu destaco. 3, aliás. 4. Eu vou destacar 4 pontos da sua fala aqui. A paixão pelo que faz, seu olho brilha, isso é bonito. Você tem paixão pela biologia, você começou a falar da sua infância, que você gostava de bicho e tudo mais, você falou com paixão. Você é didático. Eu discordo um pouco. Não, pra mim foi. Eu entendi. Você não pode discordar, isso é... Eu entendi. Eu achei meio... Eu vou falar como a gente fala bem. no mundo crente. Receba. Ah, tá bom. Ok. Receba. Você e o Luva de Pedreiro. Exatamente, receba. Você é didático. Terceira coisa, você foi coerente, você não forçou a barra. O que dá pra ser, dá pra ser. O que não dá pra ser, não dá pra ser. Você tá entendendo? Você foi uma coisa. E você não foi, pelo menos aqui agora, eu não tô vendo de outra publicação, falei o TV, você não foi de maneira nenhuma desrespeitoso com o meu ceticismo. Você teve a paciência de me explicar e até teve um desejo similar ao meu, de vontade que eu entenda isso. De tão lindo que é. Participar do grupo. Ponto. Sai do pirula agora e vou pro mundo externo. No mundo externo, não são esses 4 itens que eu vejo de muitos ateus evolucionistas falando. É um ponto de vista que o Rodrigo ou é um imbecil, ou é um idiota, ou é um pseudo intelectual, ou é um desonesto. Desonesto. Porque a coisa é tão clara, tão óbvia. Tá. É esse ponto que me irrita um pouquinho na discussão lá fora. Okay. E além desse ponto, o modo como a teoria da evolução é propagada. Ela não é propagada com as admissões que você fez. Pegue um livro didático, a coisa é desenhada de um jeito ali tão preciso. Eu vou precisar escrever. Tá. Nos livros didáticos, a coisa é desenhada de uma maneira tão precisa que não trabalha com essas questões que você não tem esse ato aqui de poder. Não. Vou dar um exemplo. Os embriões do Haeckel. Quanto tempo esses embriões continuaram sendo publicados? E você sabe que aquilo ali. Até hoje publicam. Até hoje publicam. E eu até vou deixar que você explique, se eu tô distorcendo aqui, o que são os embriões do Haeckel, se aquilo é uma prova da evolução. Não, aquele desenho não. Não são. Aquele desenho não. E até hoje, você mesmo adiantou, tem livro de biologia que ainda traz aquilo ali. Bom, teria que ter pela questão histórica. Não é questão histórica não, tô falando livro-texto. Sim, eu sei. Eu vou deixar a parte do Haeckel para depois, porque senão eu não quero atrapalhar no seu raciocínio, eu preciso ir ao banheiro de novo. Vai lá. Segura. Não, é ótimo, você já entendeu minha pergunta? Eu vou anotando aqui o negócio aqui. Então, vamos lá. Ô, Paquito. Você sai, depois... lê as paradas aí que a galera deve estar... O Antônio. O Antônio, ele mandou 2 perguntas aqui. Pra mim, pra ele. Pro Rodrigo. Pro Rodrigo, as 2 que foram pro Rodrigo. A primeira é, Rodrigo, você se retrata em relação à formação das camadas geológicas no dilúvio e que a Terra não tem milhares de anos? Você concorda que o trilobita não viveu com seres humanos? E como você explica a nossa ancestralidade com os outros primatas? E o T-Rex vegano na arca? Bom, e aí... T-Rex vegano na arca foi o Marcos que falou isso. O Eber, ele tá confundindo. Então não joga na minha conta. Ele até criou o bonequinho, né? Do T-Rex vegano. A minha opinião é que os dinossauros foram extintos. E isso aqui, o Marcos sabe que a gente tem diferença de algumas posições nesse sentido. Então isso aí não joga na minha conta. Retrata com relação ao trilobita viver com o ser humano. Nunca falei que trilobita viveu com o ser humano. Não me lembro disso, né? Qual foi a questão mesmo das camadas geológicas? Deixa eu pegar aqui pra eu ler certinho. E já completa a outra também. Vou ler essa parte da pergunta e depois já ler a outra, então, tá? Rodrigo, você se retrata em relação à formação das camadas geológicas no dilúvio e que a Terra não tem milhares de anos? Vamos por etapas aqui. Em primeiro lugar, mais uma vez eu quero apresentar aqui, o Marco sabe disso, é com muito respeito que eu faço isso aqui. Dentro do design inteligente, do criacionismo, é como vocês aí. Tem áreas que um defende um ponto, outro defende ponto. Eu, particularmente, não necessariamente estou preso à questão da Terra jovem. E o Marco sabe disso. E ele sabe da minha posição. Do entendimento dos dias. Exatamente. Né? Não é nem por questão dos dias, não.
É porque é o seguinte, tem as duas opiniões, eu não quero ser o dono da verdade também aqui. Uma ideia é que no primeiro dia da criação, do Gênesis ali, Deus criou a Terra. Mas existem muitos teólogos que, ao ler o texto do Gênesis, Bereshit bara Elohim, fala assim, que Deus criou a Terra, era vavorro, agora o hebraico está indo embora. Parece que quando Deus começa a semana da criação, já existia a matéria inorgânica, por exemplo, a água. Qual dos dias, pegando o Gênesis, que dia da criação Deus criou a água? Não tá, a água já estava. A Terra já estava num estado sem forma e vazia. Então há muitos que pensam que a Terra pode ser antiga e a semana da criação foi o início da criação. Tá certo? Então tem essas duas opiniões aí, tá bom? Com relação às camadas no fruto do dilúvio, eu vou tentar dar uma resposta assim em 20 segundos, lembrando que essa não é minha área. Eu tenho que deixar bem claro. É igual que dia você falou alguma coisa sobre ciências aqui. Então, você falou, não é minha área, porque eu estou ouvindo vocês aí com base no que vocês estão falando. Eu aprendi, inclusive com o Naor, que existem em geologia 2 tipos de eventos, ordinários e extraordinários. Eventos ordinários seria o seguinte, esse prédio aqui está em decaimento, a gente não vê, é muito lento o processo. Se ninguém der reforma nesse prédio, daqui a 400 anos ele vai colapsar. Efeito ordinário. Num efeito extraordinário seria um terremoto, que faz colapsar em 2 segundos, o que no outro demoraria 400 anos. Se eu trabalhar com catastrofismo universal, se eu trabalhar com essa hipótese, eu nem argumentei a favor ou contra, muitos elementos geológicos que são interpretados de maneira ordinária e precisariam do tempo, poderiam ser extraordinários em menor espaço de tempo. Mas é uma hipótese que, primeiro, teria que ter um geólogo criacionista para falar com mais propriedade do que eu e tudo mais. Então não é nem questão de eu me retratar, eu estou citando o que alguns dizem. Sim. Você entendeu? Não é nem eu nunca me lembro de ter falado de trilobita convivendo com ser humano. Sinceramente, eu não lembro. Ele está confundindo com também Evelyn, nunca falei de dinossauro na arca. Também não. Dinossauro vegano. Eu não falei disso. Eu acho que eu respondi, mas esse não falou, a última pergunta. Você emendou com a outra pergunta dele, eu não lembro a outra. Não, a última ainda não fiz. Ah, tá. Então. A última ele fala assim, Rodrigo, se Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo viviam em um relacionamento de amor perfeito, imutável e da mesma substância, como existe dor e sofrimento desnecessário no mundo? Jesus Cristo ensinou a amar o próximo e ter misericórdia. Então por que Deus mandou matar bebês e animais em Samuel 15:3, sem misericórdia? Tá. Bom, eu teria que ter mais tempo para responder. Vamos tentar responder meteórico pro Antônio. Metade das coisas a gente já conversou. Já conversou, exatamente. Já conversou, tá. Agora essa do Samuel aí... Eu vou também resumir. Nós temos um estudo da literatura antiga chamado hiperbolismo das línguas do Antigo Oriente Próximo. Esse hiperbolismo é um estudo muito recente sobre as hipérboles usadas no Antigo Oriente. Essa hipérbole, assim, ela atribui, especialmente em cenas de batalhas, uma morte 100%, quando não foi assim. Vou dar exemplos fora da Bíblia. Você pega a Estela de Mecha, que está lá no Museu do Louvre, e nela fala lá do rei Arameu, falando que ele destruiu por completo Israel e não deixou nada, nenhum descendente. E a gente sabe que isso é uma hipérbole, que embora houve a batalha, Israel continua existindo depois. A Estela de Meremptah, ou Merneptah, que é do Egito, ele fala, destruí Askelon, e Israel, já matei a sua descendência, não mais existe. Matei os seus filhos. Isso não é verdade, porque os israelitas continuaram existindo depois. Esse texto de Samuel que ele fala... Talvez até a pessoa que escreveu tenha achado que tinha matado todo mundo, Dá a entender pelas conclusões que eram intencionais. É um estilo de retórica de exagero. Exagerar, tipo, é propaganda política. Exatamente. Mas só que não é um exagero de mentira. Foi o Maluf que fez. O exagero, a hipérbole para eles era bonita. Entendi. Levava Poética. Reflexão, poética. Jesus usou hipérbole. Se você fizer cair um dos pequeninos, você pega uma pedra de moinho, joga no mar. Você entendeu? Porque é melhor você morrer aqui. Se o teu olho te faz pecar, arranca o olho, porque é melhor entrar no céu cego do que com os dois ir pro inferno. Esse estilo literário. E o texto que ele falou ali é o texto justamente dos Amalequitas, onde Deus falou, vai lá e mata criança de peito e tudo mais. Mas é um texto hiperbólico. A prova maior que os Amalequitas vão aparecer vivos, felizes e satisfeitos depois lá na frente. Então seria algo semelhante, eu estou respondendo de uma maneira muito assim, meteórica, não completa. Seria algo muito semelhante a eu falar assim, não, hoje eu vou acabar com você.
não vai acabar com ninguém. Eu tô morto de fome. Você entendeu? Então, ele tem que entender que faz parte da retórica hiperbólica, não apenas da Bíblia, mas de outros documentos do Antigo Oriente Próximo. A questão de Deus, Pai, Deus, Filho e Espírito Santo, esse amor e ter o problema do mundo, é o problema da Teodiceia, Leibniz já falava disso. A gente pergunta com uma outra questão. Quem pagou o maior preço pela existência do mal foi o próprio Jesus de Nazaré, que ele morreu para que o mal não seja eterno, não seja perpétuo. O máximo que eu posso dizer, porque a resposta vai ficar incompleta devido ao tempo, é que você está julgando o livro por 2 páginas. Leia o livro todo. A história ainda não acabou. Estou falando uma história geral. Desse povo todo está errado em relação ao que eles estão vendo, é bem menor do que a chance deles estarem certos. A chance de tantas profecias como esta que eu mencionei serem coincidência é uma coisa muito absurda. Ela é tão forte, a parte profética da Bíblia, que muitos tentaram falar que era vaticínio ex evento, não que aquilo foi escrito depois. E hoje tem comprovação que não. O livro de Daniel, a cópia que foi encontrada em Qumran lá, mostra que o livro de Daniel não pode ter sido feito na época dos gregos, como muitos colocaram. Estudos mais recentes mostram que o aramaico de Daniel e as palavras persas de Daniel são do 6º século a.C. e não do 2º século. E o curioso é que Daniel fala dos reinos que iam dominar a Terra. Daniel fala até do surgimento da Europa. Fala que a Europa seria destruída no capítulo 2 de Daniel, seria construída, e ele fala que essa Europa haveria uniões de casamentos, mas que ela nunca mais se uniria. E você sabe que a Europa teve uma... Ou seja, eu ficaria mais umas 2 horas aqui dando evidências históricas, proféticas. Evidências históricas. Ainda que haja uma discussão ali, como eu falei, da datação de Jericó. Mas uma coisa é fato. Mesmo quem nega a Bíblia, mesmo quem coloca como Kathleen Kenyon, que Jericó não existiu no período bíblico, admite o que eu vou falar aqui. Então isso aqui não é a posição do Rodrigo, até do cara que discorda da Bíblia. O jeito que Jericó está destruída é exatamente como a Bíblia apresenta. E com uma coisa que, assim, que todo mundo sabe explicar. As muralhas de Jericó caíram de dentro para fora. Quem que ia empurrar as muralhas de dentro para fora? Não tem abalo sísmico, já descartaram essa hipótese. Não puxaram? Não, mas puxaram, quem vai puxar aqui até fora. Quem tá dentro não vai puxar para dentro a muralha. Eu tô atacando você tá dentro da cidade. Tá, não, mas cara, caíram de dentro para fora. Não, de fora para dentro. Não. Eu tô atacando. Eu sou o exército externo. Você tá dentro. Ok, se eu tô te atacando, a muralha tem que cair para onde? Pra dentro. Ela caiu para cá. Então, e você não pode ter puxado a muralha? Não tem sentido isso. Não tem sentido isso porque do jeito que ela... Primeiro que eles não haviam essa técnica na época de puxar. Isso aí nem na época... Só na época romana, no final, que vai ter. Não era a tática da época. Segundo, a parede, como ela caiu, você vê que ela dançou assim e caiu. Não foi um negócio que você puxou e ela caiu já empilhada. Entendi. Você tá entendendo? Não é abalo sísmico. E só de um lado da cidade. É muita coisa, Pirula, que vai tendo assim da arqueologia comprovando e tudo. Jesus, por exemplo, a existência histórica de Jesus, que hoje até o Bart Ehrman, que é agnóstico, escreveu um livro desse tamanho falando que Jesus existiu, contrariando todos os acadêmicos, que o pessoal também detonou com ele por causa disso. Além de tudo isso, eu vou colocar mais um último ponto aqui para não ser muito prolixo. Quando eu falei da transformação que a Bíblia apresenta, você está entendendo? É uma transformação muito, muito forte. E talvez o maior argumento que eu posso dar é esse aqui, Pirula. É quando você vê. E, de novo, eu vou bancar o ateu. Eu fui nesse encontro agora lá com o Paulo Vieira. Você vê pessoas entregando a vida a Cristo. O cara largando as drogas assim imediatamente. Você vê a pessoa vencendo a depressão. Eu sou um caso vivo disso. Você está entendendo? Pessoas que tiveram uma coisa de Deus muito forte, vai lá e fala em meu nome, a pessoa vale, o outro está lá, e muita coincidência, tem muitas testemunhas, tem muitos depoimentos. E o plano da redenção é a coisa mais linda que tem. É porque quando o pessoal faz perguntas à Bíblia, e eu estou gostando do método que você colocou, eu posso discordar de você, mas... pegando aquele princípio da coerência com o método, eu posso te falar que se você fizesse uma tese e eu fosse o seu orientador, eu te daria 10. Pela coerência e a clareza. Você foi fiel à sua metodologia. Então, permita-me usar a sua metodologia para defender o meu lado. Quando muita gente pega a Bíblia e fala, não, mas que bobagem. Porque assim,
tem contradição na Bíblia. Deus fala que ele não pode matar, mas ele mandou matar e tudo mais, tal. Os que pegam essas coisas agem com o todo da Bíblia como aqueles que você diz que agem contra a evolução. Ele não conhece a Bíblia como um todo. Se Deus é amor, por que nasce criança com leucemia? Ele não conhece o plano da redenção como um todo. Por que Cristo veio morrer? Por que eu não posso abrir mão do relato do Gênesis? Faz um sentido ele ter vindo morrer em meu lugar e ser meu Salvador. Isso é tão real, tão tátil, que olha que interessante. Essa hipótese bíblica tão absurda, tão questionável, não consegue ser destruída. Por mais lógica que tenha a evolução, tudo mais, você mesmo admitiu que grande parte dos cientistas evolucionistas continuam acreditando em Deus. Muitos podem até negar o Gênesis, mas afirmam o nascimento virginal de Jesus. É uma coisa tão forte essa hipótese da redenção. Já que você falou da criação, a teoria, vou usar essa expressão. Você falou da teoria da evolução. A teoria, vou chamar isso desse jeito assim, a teoria da redenção. É um pressuposto tão forte que até hoje não conseguiram se livrar de Deus. Ele está aqui. E você vê que você é um cara inteligente, mas vocês, ateus, ainda são a minoria. E eu não falo isso aqui com nenhum desprezo, com um questionamento honesto. Por que os ateus não conseguem ser a maioria no mundo, sendo que eu tenho tantos argumentos fora do mundo bíblico para desmentir a Deus? Os 6 milhões de mortos judeus no Auschwitz, aquela criancinha que está morrendo agora, mas nem os piores sofrimentos fazem a gente desistir dele. E eu posso afirmar para você, olhando no seu olho aqui, você não está numa igreja, não estou no púlpito, mas falando por alguém que eu orei. Eu orei por você. Pirula, você pode não acreditar. Você pode, e eu respeitarei isso até a minha morte. Vou continuar sendo seu amigo, e nós fizemos uma amizade aqui. De público, eu quero te pedir perdão também. Porque eu fiz uma coisa que... A minha parte bonita vai depois. Tá, mas deixa eu falar isso agora, o que eu senti. Quando eu até falei lá no ar assim, não, fala com a minha vaquinha. Foi engraçado. Foi. Mas não é o que o Cristo mandou eu fazer. Não é o que o Cristo mandou eu fazer. Ele mandou orar por você. Eu estava lá no Método CIS, do Paulo Vieira. Sim. E o Método CIS mexe muito com as emoções da gente. E teve uma hora lá que a gente tinha que escrever algumas coisas e tudo e tal. E falando de ancestrais e tudo, que a minha história é muito complicada, de pai e mãe. E me veio a senhora pelo Pirura. Que legal. Eu orei por você. E a prova maior que eu posso mandar no seu WhatsApp depois. Eu ri por causa da improbabilidade de eu estar... Eu posso te mandar depois no seu WhatsApp, porque ele dá pra gente lá no Método CIS um caderno, que você vai anotando todas as vivências ali. Eu anotei e mostrei pra minha esposa, Pirula. Que curioso. E risquei o seu nome assim, risquei não de riscar, risquei de sublinhar. Sim. E aí, por isso que eu não quis assistir seus vídeos, porque eu falei assim... Pra que eu vou querer ganhar debate? Eu quero ganhar o seu coração. E eu posso falar pra você uma coisa. Isso aqui eu não preciso de método científico, nem de Stuart Mill, nem dos acadêmicos que eu li, nem da bibliografia. Esse foi o experimento evolutivo da minha vida. Ele existe. Ele ama você. E se você der apenas uma chance pra ele, Pirula, só uma chance, cara, ele pode te transformar num discípulo do amor dele para tirar um pouco desse fanatismo religioso aí de uma maneira maravilhosa. Só te peço uma coisa. Tem uma oração honesta que você pode fazer. Senhor, que tu existas. Amém. Porque se tudo que eu tô falando aqui for uma bobagem, nem eu nem você estamos perdendo nada. Não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se o que eu tô falando é uma certeza, cara, você tá perdendo muita coisa, porque a vida, Pirula, eu vou falar de vida. Você tá falando de biologia? Vou falar de vida. Nós não podemos ser apenas cadáver adiado que procria. Cadáver adiado que procria. Essa é boa. Essa é boa. Eu não posso ser só isso. Você é um cara muito... Você é a imagem do Criador, cara. É muito bonito a natureza que você está contemplando. Para amanhã você morrer. E acabou tudo. Eu sei que você pode falar, não quero te convencer que você vive bem com isso. Não. Mas é muito triste saber que é só isso. Por mais que você creia que é só isso, você tem sede para que não seja só isso. Por mais que você não creia, a vontade que o céu seja uma realidade existe num ateu que
reflete consigo mesmo, porque ele não quer morrer. A menos que você esteja numa depressão muito profunda, queira dar fim de sua vida, numa situação normal, você pode orar assim: eu não creio em ti, mas se o Senhor existir seria tão bom. Só isso que eu falo, com muito carinho, sem nenhuma demagogia, sem nenhuma retórica. E, Marcos, eu não sei se é a resposta que você esperava, eu não estou aqui para fazer toda uma apologética, mas eu estou para falar ao seu coração que você dê um espaço a Jesus. E repito, para finalizar, a mesma coisa que eu falei para o Sacani no Flow. O pedido que eu faço em público aqui é que o Rodrigo Silva não seja um argumento para reforçar a sua descrença. Ah, tá. Não, eu ia no falar, meu comportamento, na minha atitude. Não, eu ia falar entendeu? só que o Vilela, que você tinha razão. Tinha falei? razão. Tá certo. Ele é do jeito que você falou que ele é mesmo. Tem falado coisa boa. Não, falou. Falei, Depois falei. você mostra as mensagens falei. focadas.